7 selos, 4 cavaleiros. O que esses enigmas do Apocalipse têm a ver com o que está acontecendo no mundo? E o que isso tem a ver com o fim do mundo? Quer saber? Fique aí, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez com a gente, podendo compartilhar daqui das nossas ideias, dos nossos conteúdos, podendo de alguma maneira se beneficiar com o que a gente está trazendo aqui, discutir essa ideia, pensar sobre tudo isso, para que você tenha de alguma forma o que nós chamamos aqui de metanoia, mudança de mentalidade, baseado em conteúdos que a gente está trazendo aqui para você. Eu sempre digo aqui que o nosso objetivo no ponto de encontro não é formar a sua opinião, mas de alguma maneira levar conteúdo que faça você pensar a respeito do assunto que nós estamos trazendo. E hoje não é diferente, nós vamos falar sobre os 7 selos, os 4 cavaleiros, e eu quero dizer para você o que esses caras têm a ver com o fim do mundo. Você já parou para pensar nisso? A gente às vezes vai ler o Apocalipse ali e a gente não entende o que são esses selos, não entende o que são esses animais, não entende o que são os cavaleiros do Apocalipse. E hoje nós vamos abordar esse assunto e eu quero que você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo que a gente tem para trazer para você. Aproveita aí, curte, compartilha e se inscreva no canal se ainda você não fez isso. Outra coisa que eu tenho para você. Tô derrubando tudo aqui hoje. Eu não deixei preparado aqui o nosso livro, A Chave da Virada. Esse livro aqui eu quero dar de presente para você, desde que você esteja inscrito e que você coloque aí no chat um contato que a gente possa entrar com você para mandar esse livro completamente de graça para você. A Chave da Virada, guia prático para melhorar a sua saúde mental. Se você quer esse livro, eu mando para você de graça. Coloca aí o teu contato aí no chat e nós vamos enviar para você. Mas você precisa estar inscrito no canal. Essa é a única condição para você receber esse livro, ok? Então tá aí a Chave da Virada, sinta à vontade. Você quer para você ou quer presentear alguém, eu mando isso para você e você pode presentear uma outra pessoa também. E aí você já aproveita e pega esse conteúdo que você está vendo agora e também passa para essa pessoa assistir o que nós vamos falar. Já é o 3º episódio que nós estamos falando sobre Apocalipse. Começamos o primeiro episódio, falamos sobre os 7 reis, falando ali se era o Papa, se não era. É muito legal, dá uma pesquisada lá, entra no nosso canal, você vai ver lá esse conteúdo. É um dos conteúdos mais vistos hoje no nosso canal, é muito interessante. O segundo, a gente falou sobre as 144 mil pessoas seladas, se é simbólico, se é verdadeiro, se é literal, né, que eu quero dizer. Então também tá ali, dá uma pesquisada lá, você vai achar também esse conteúdo completamente relevante para você aprender sobre a palavra de Deus. Então, como você viu, se você já viu esse conteúdo, os representantes, os convidados desse dia são exatamente eles que vêm aqui para nos ensinar sobre a palavra de Deus e desvendar esse livro que chama Apocalipse, que quer dizer revelação. Então, quero apresentar eles aqui mais uma vez e agradecer o carinho imenso de eles cederem esse tempo para estudar a palavra de Deus. E está aqui com a gente Alexandre, mais uma vez. Alexandre, seja bem-vindo, cara. Mais uma vez, que privilégio a gente poder estudar mais uma vez a palavra de Deus aí.
Ah, sim, sim, o privilégio é nosso de estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês e todos aqui vamos aprender junto o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito desse tema tão envolvente, tão importante, que é o que nós chamamos de verdade presente, a verdade para o tempo do fim, né? A verdade pro tempo Do fim. do fim. Olha que legal. É maravilhoso o que Deus tem falado para nós. E Apocalipse, o próprio nome diz, é revelação, está revelado. Então, o que cabe a nós agora é escrutinar, pesquisar com o poder do Espírito E Santo. a gente está no tempo do fim? A gente vai falar sobre isso hoje? Ah, a gente vai. Vai entrar Aliás, nisso? os selos Acho que falam vai do falar tempo sobre do isso, fim. né? Nós não estamos no fim, mas nós já estamos no tempo Revelação do fim. do tempo do fim, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso lá no Perfeitamente. finalzinho, né? Não agora, mas lá no Não, finalzinho. No final a gente vai ver A gente vai entrar um o pouquinho tempo do nisso, fim. né? Exato. É bem legal. Se você não sabe o que é o tempo do fim, se a gente está vivendo nesse tempo, você vai saber hoje, porque hoje eu vou fazer perguntas que vão direcionar para esse assunto, para esse caminho aí. Então fica até o final. Se você não sabe o que é o tempo do fim, você vai saber hoje. E também com ele, com o Fernando. Fernando, brother, satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. É um privilégio poder escutar vocês e é um privilégio ter a oportunidade de aprender contigo aí a respeito desse livro que parece assim tão difícil, mas está aí para a gente poder estudar e aprender, né? Isso aí. Boa noite a todos, boa noite ao Beto, aos que estão assistindo. O próprio livro, como você falou, quer dizer isso, né? Revelação. Com a ajuda do Espírito Santo, nós cremos que aquilo que Deus nos revelou, a gente pode estudar, né? Com tranquilidade, que Ele vai dar sabedoria para entender. E este é um assunto que é importante. Não somente pelo tempo que nós vivemos, mas pelo que ele ensina, né? Ali mostra alguns perigos que houve na igreja, em todos os tempos, né? Desde da época de Jesus, da igreja apostólica, até os últimos dias. E a própria Bíblia fala, aquilo que foi escrito para nosso exemplo, né? Para advertência nossa. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10. Ou seja, para nós que estamos vivendo nos últimos dias, ele fala. Então nem serviu tanto para o tempo dele, serve mais para nós que estamos vivendo nos últimos dias. Então, são coisas que a gente nós temos que nos atentar para não fazermos igual, né? Caímos nos mesmos erros. Né? E acho que, não querendo já dar spoiler, né? Mas este assunto é um assunto que vai falar sobre isso, né? Uma progressão ali da igreja, os seus acertos, os seus erros, e como nós também temos que nos atentar para isso, para não fazermos igual e seguirmos aí na caminhada para Canaã Celestial. Que legal, Fernando. Obrigado aí por ceder seu tempo mais uma vez. A gente falou que estaríamos fazendo uma série, né? Estamos cumprindo com a nossa palavra. Desde o primeiro a gente falou isso, né? Sim, E a gente está aí sim. seguindo firme. Isso aí. Esse é o terceiro episódio que fala sobre Apocalipse. E aí vai existir alguns outros, né? Que a gente ainda está estudando, não sabe ainda a quantidade que a gente vai ter de episódios falando sobre o Apocalipse. Também Daniel vai entrar na conta em algum momento. A gente ainda está estudando, mas eu garanto que vai ter bastante conteúdo aí pra gente Com estudar. certeza. Sim. Não tem desculpa de ninguém que fala, não entendi o Apocalipse, eu não entendi a Ou eu já sei besta, tudo, né? Aí quando o cara fala que já sei tudo, aí virou um problema, né? Eu acho Mas que se o cara tiver com a mentalidade aberta para aprender, escutar coisas diferentes, Exato. inclusive do que pensa, para ver uma nova ideia, uma mudar nova também, forma. às vezes, algumas concepções, que Isso ninguém aí, aqui que ninguém é dono da verdade. E Isso. eu sempre falo isso, né? As pessoas podem ter o benefício de estar ouvindo aqui a gente conversar sobre isso, mas eu acho que o benefício maior é nosso, né? Sim. Toda vez que eu paro para estudar esses assuntos, eu acabo sempre aprendendo uma coisa nova, porque a Bíblia parece que ela é inesgotável. A gente né? aprende, eu aprendo com você aprende comigo, Com aprendemos com o certeza, Beto, com certeza. enfim, É é uma assim. coisa Incrível, né? Você parar para estudar. Então, assim, a gente vai ter outros episódios, vai falar certeza. sobre várias outras coisas, mas o tema de hoje também é brilhante, né? Todos os temas do Apocalipse têm sido. Toda vez que a gente vai entrar, a gente vai, pô, esse tema é top. Então é bom. A gente entra no próprio, esse tema também é top. E a gente vai entrando nisso, né? E cada vez que a gente vai mergulhando, e a gente percebe que não teve um que não se conectou, né? Você percebe que tem Exato. conexão em Hoje, todos principalmente, com todos os temas aí. Hoje a gente vai falar sobre mais um tema de Apocalipse que se conecta com outros anteriores e vai se conectar com os próximos que a gente vai estudar também, que eu acho que é muito bacana. Então, se você aí não conhece sobre Apocalipse ou tem alguém que tem dúvida a respeito disso, a gente está fazendo essa série de Apocalipse
para a gente poder aprender um pouquinho a respeito desse assunto. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os selos do Apocalipse e vamos falar sobre os cavaleiros. E ali começa no capítulo 5, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo... Os selos, propriamente dito, começa no capítulo 6, mas a gente tem uma certa introdução desse selo que vai fazer sentido pra gente, antes de entrar no selo, propriamente dito. Eu quero saber o que é esse capítulo 5 aqui. Então, eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro verso, e aí eu quero que você me explique o que é selo, sabe? Igual a gente está fazendo. O que é selo? Por que selo? O que isso tem a ver com o contexto? Então, vamos ler lá. Não sei se na sua Bíblia vai estar assim, mas na minha Bíblia, ele começa com um título. E o título diz assim, ó. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. É assim que começa a minha Bíblia. Pode ser, tem algumas Bíblias que não tem esses subtítulos, mas a minha tem assim. Você pode ter algumas aí que tenha. E aí o capítulo 5, verso 1, acompanha comigo, diz assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Isso é um ponto muito importante. Eu vou repetir, ó. O livro estava selado. E aí vem uma pergunta, e esse anjo forte que está proclamando isso, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, ou quebrar os selos? E o 3, ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí vem decorrendo um monte de outras coisas aqui. Então, para a gente começar, por que tem um livro? E por que esse livro está selado? E depois, por que ninguém consegue quebrar? E se isso tem algum significado com alguma coisa? Isso é um problema. Se ninguém quebrar, tem problema? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. É interessante que o primeiro versículo, na sua fala que viu o livro na mão direita de Deus. A minha fala na destra. Não sei se a do Fernando fala como. Direita. Mão direita. Pesquisando assim, a destra significa, eu até marquei aqui, epidendexia, que significa, no grego, significa a destra de Deus, não na mão de Deus. Por que eu quero enfatizar isso? Esse livro era tão importante, e mesmo assim Deus deixou do seu lado direito, não pegou. Deixou do seu lado direito, é importante mencionar isso, deixou do seu lado direito, né? E esse livro, ele nada mais é que antigamente não era livro, era um rolo. Ele era um rolo. Um pergaminho, né? Como se fosse, um pergaminho em que era selado. Então, esse livro era tão importante, porque naquele tempo, no Império Romano, principalmente no antigamente, quando você tinha um testamento que tinha que direcionar esse testamento a uma pessoa, ao destinatário, que era importante, que somente ele poderia quebrar esses selos, para poder fazer esse testamento, teria que ter, no mínimo, 7 testemunhas. 7 testemunhas para atestar o que estava dentro daquele livro. Dentro daquele testamento. Então, colocava 7 selos simbolizando 7 testemunhas. E o que chama mais atenção... Então, cada um selo, teoricamente, naquela época, era uma testemunha. Colocava ali. O selo nada mais pro pessoal que está em casa, era uma cera derretida com fogo, tinha todo um compartimento, tinha todos os objetos que eram necessários para isso. Para derretia aquela cera, colocava no rolo do livro e ali amarrava com uma corda e depois um sinete ou um anel simbolizando sou eu, uma autoridade. Exatamente. E ali estava ali. E o selo por anel sempre era uma autoridade. Autoridade. Né? Não era qualquer pessoa. Não era. Quem fazia... Porque tem um testamento que aquele que era beneficiário desse testamento tinha o testador, que era uma autoridade.
Ó, eu vou chamar 7 pessoas aqui que vai atestar a veracidade do que contém nesse livro. Somente uma pessoa que é digno ou que é herdeiro ou que tem autoridade também que vai pode. poder abrir isso, quebrar os selos. Né? Não podia qualquer um, porque seria violação, que nós chamamos hoje de violação de correspondência. Se você não tem autoridade para fazer isso. Então, era comum isso. E o mais interessante que me chama a atenção que era 7. O que é 7 na Bíblia? Perfeição, plenitude, completo. Né? Então, até os pagãos acreditavam no número 7. Até os pagãos, mas que é da perfeição do número O 7. selo do anel representava a autoridade, representa a autoridade A autoridade de alguém. de alguém. Que está ali selando aquele pergaminho que pode ser aberto por um destinatário. Destinatário que é digno, que está sendo para poder abrir. Para onde aquilo está indo. Exatamente. Certo. Só para fazer uma comparação aqui, quando os fariseus conseguiram na morte de Cristo, eles reclamaram lá para Pilatos. Falaram, Pilatos, é o seguinte... Eu quero que você coloque uma legião de romanos lá, uns soldados lá, porque os discípulos dele vai vir aqui, vai tirar o corpo, e o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Vão falar que ele ressuscitou. Então, vai lá. E o que o Pilatos fez? Ele colocou uma corda enorme na tumba, a pedra, e fez o quê? Com um selo romano. Olha, eu sou autoridade, ninguém pode mexer aqui. Ninguém pode quebrar. Né? Aí veio um mais digno do que Pilatos, foi lá e rompeu o selo. Só para fazer uma comparação assim, fecha aspas aí. E assim, o legal assim que a gente pode até trazer mais antigo, né? Que tem lá a história de José, quando o faraó vai dar uma autoridade para Josué, para José, o que ele entrega é o anel, né? O anel de selo é como se ele pegasse a autoridade dele e falasse, ó, você tem a autoridade de selar qualquer coisa. E aquele anel era anel de selo. Por isso que ele tinha aquele anel no dedo. Sinete, né? né? Então você começa a ver que isso vem do contexto bíblico desde lá de trás, mostrando que é uma tradição. E Deus está usando esse símbolo aqui em Apocalipse de novo, né? E João sabia Isso é muito legal. bem disso. Nos versos anteriores, talvez o Neto acho que vai comentar, nos versos posteriores aí, não foi encontrado ninguém para poder abrir esses selos. Aí bateu um Isso é desespero legal. no autor do livro. Isso é bacana. Como o Alexandre falou, já deu uma boa explicação, mas lembrando que também eram testamentos, né? O que o testamento tem? Aquilo que uma pessoa vai herdar. Né? E o que é interessante é que João vê o Pai, nós cremos que é o Pai, porque no capítulo 4 fala ali da visão de Deus no trono, né? E nem ele era digno. Olha que coisa forte. Nem ele quem? O Pai. O pai. O Pai. Nós estamos falando aqui da eternidade. Verdade, isso. Né? Então nós queremos ali que o Pai estava sentado naquele trono que João vê. E nem mesmo ele porque ele fala nem no céu, ele não fala só na terra, que não tem ninguém digno. Ele fala nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, é uma figura de linguagem assim que denota plenitude. Não Todos tem os ninguém, não lugares. tem ninguém que possa abrir. Né? Eu acho que você vai continuar lendo os outros versículos, mas ali diz que João entra num certo desespero. Por quê? Se esse livro é uma representação de algo que alguém vai herdar, né? E eu tenho até depois, se vocês quiserem que eu leia aqui rapidinho, um comentário sobre este livro, Pode ser, né? pode ler. Pela escritora Ellen White, né? Que nós queremos ter sido inspirada por Deus para dar esses escritos para nós. Ela fala numa linguagem bem interessante. O que representa esse livro? Porque eu já vi pessoas terem dúvidas, né? Eu estava até falando com o Alexandre agora há pouco. Alguns pensam que é o livro de Daniel, né? Que realmente tem uma parte do Apocalipse que o livro de Daniel é realmente aberto, foi fechado lá na época dele, mas aí o capítulo 10 não tem muito a ver, né? E o que então representa esse testamento? A gente vê pela arqueologia, né? Pelo contexto ali do tempo romano, e também temos uma confirmação ainda do Espírito de Profecia. Posso dar uma pinceladinha rapidinho aqui? Claro. Ela diz assim, isso foi numa carta que foi em 1898 que ela escreveu. Não tem livro, pelo menos eu não achei um livro em português, tá? Eu tive que traduzir do espanhol, tá? Então pode ser que até eu não as palavras, talvez a gente não ache a palavra certa às vezes para traduzir, mas ela diz assim, ali em sua mão aberta está o livro, né? O pergaminho que contém a história dos atos providenciais de Deus.
a história profética das nações e da igreja. O pergaminho contém as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, a plenitude do conselho simbólico do Eterno e a história de todos os que governaram nas nações. Em linguagem simbólica se encontram nesse pergaminho a influência de cada nação, língua e povo, desde os princípios da história até o seu final. Então a gente pode, assim, resumir isso como a história do mundo, não somente de nações, mas de indivíduos também. E o que eles vão herdar no final de tudo, porque é o que quer dizer o livro, né? Não é um testamento? O que eles vão herdar. Então a preocupação de João é até entendível, porque ali está o destino dele, inclusive, e ninguém pode abrir, né? Porque para abrir um testamento tinha que ser uma pessoa de autoridade. Não somente o que vai herdar, mas naquele tempo tinha ali os oficiais, eu não vou saber agora o nome, acho que o Alexandre até acho que sabe melhor essa parte jurídica, mas tinha ali um oficial que ele era autorizado a abrir também. Não era simplesmente chegar lá o herdeiro, abrir e falar, não, porque também tinha outros... Isso. Outras implicações, tinha outros herdeiros, não era simplesmente o herdeiro abrir. Tinha uma pessoa que era autorizada a fazer isso para beneficiar, então, aqueles que estariam sendo ali descritos ali como beneficiários daquele testamento. Então, esse livro selado, esse pergaminho selado, né? Que a gente fala livro, mas na época era um pergaminho. Né? Então, o livro vinha escrito como pergaminho. A palavra biblion, né, no grego, ela não quer dizer livro, igual já dizer livro, mas é um pergaminho enrolado mesmo. Pergaminho. Então a gente está falando que esse livro é um testamento. Exato. É isso? Exato. Como ela diz ali, a história das nações desde o seu começo até o fim, né? Então tudo ali que Deus fez para elas, né, e como elas responderam aos atos ali de Deus providenciais, né, de Deus para elas. Né? E isso vai implicar o quê? Naquilo que elas vão receber como recompensa no final. E ali se vai ser benefício, salvação, ou se vai ser a perdição. Isso que eu ia perguntar. Então, nesse livro está escrito tanto a perdição quanto a salvação das pessoas baseada nos seus atos. Está, exatamente. É isso? Por isso que você viu o desespero. Que é o que vem exatamente no capítulo 4, né? Isso. O versículo 4 do mesmo capítulo 5. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui João está chorando. Forte, né? Nem mesmo de olhar para ele. Mas por que ele estava chorando? O que leva João a olhar para um livro de um testamento e João chorar? entendeu, né? João, acho que ele entendeu o que significava aquele livro. Com certeza ele entendia. Então, mas se não fosse aberto, qual o problema? Não ia ser revelado. Não ia ser revelado. Inclusive a vida dele. Exato. Ele ia ficar no vazio, ele ia ficar no limbo. E aí, o que vai acontecer daqui para frente? Até aqui, senhor, eu tô entendendo. Não teria salvação em vão. perdição. Será que foi tudo em vão? Ele que viveu ali. Exatamente. O próprio Cristo viu todas as coisas, né? Os acontecimentos ali, a crucifixão, tudo. Ou seja, a promessa que ele havia recebido pregação de Cristo do evangelho. ali. Exato. Então, assim, foi tudo em vão, né? Jesus veio em vão, né? Porque se ninguém Morreu é digno, né? Ele ia ficar Até então, ele achava que ninguém era digno, né? Ele falou, poxa, mas acreditei naquele que veio, morreu por mim. Aí eu olho aqui e falo que ninguém era digno. Como assim ninguém era digno? Aí bateu um desespero e disse que ele chorava mesmo. É o choro de criança, né? Que precisa ser consolado. Exato. Que precisa ser consolado. Foi um choro de criança. Ele falou, mas nem no céu. Tanto é que o livro, conforme eu falei no versículo 1 aqui, nem era digno nem de olhar. Nem o Pai, nem Deus o Pai. Ele pegou o livro. A tradução de vocês aí tá um pouco... É que aqui ele fala vi na mão direita, né? Aqui vi na destra. A gente tem que pegar exatamente na linguagem do lado direito. E o que ele quis dizer. Porque o trono lá é mais ou menos parecido com um divã. Não é um trono que só cabe uma pessoa. Tem o lado direito desse trono também. Exato. E esse trono do lado direito, até então, só estava um livro. E Deus não olhava para esse livro, porque ele estava à direita de Deus, não estava na mão direita de Deus ali. Ele estava à direita. Então, não achou ninguém que poderia ser o herdeiro, né? Ou o testador, que tinha autoridade sobre esse testamento, e que não tem a dignidade de poder quebrar esses selos. E é legal, assim, só pra gente... Eu tô trabalhando um pouco mais nessa parte, depois acho que ela vai correr legal, só pra galera exatamente entender esse negócio do livro aí, porque da importância de tudo isso. O livro, então, ele tem uma revelação, ou seja, dentro dele há um testamento de toda a humanidade. Exato. De todos, está escrito lá. Isso.
E uma vez, e ali, inclusive, o que está dentro, se a gente está falando de testamento, de certa maneira é uma recompensa. Igual o pai que fez um testamento para sua família e ali está dizendo, um vai ficar com isso, outro vai ficar com aquilo, você não vai ficar com nada, você vai ficar... Então ali tem uma recompensa. E aí ela tá selada. Só que para conseguir essa recompensa, que eu espero ter a vida eterna, que negócio todos nós esperamos, e João ali também está esperando aquilo, ele olha para aquele testamento selado e não tem ninguém que pode abrir. Se não pode abrir, logo não tem recompensa. Então tudo que aconteceu foi em vão. É disso que a gente está falando, certo? E tem um Exatamente. detalhe também. Bem explanado. O fato de ser 7, né? É. Porque eu acredito que tinham testamentos que talvez não tinham 7 selos. Talvez Não, um ou tinha dois. um, Pode ser. O fato de ter 7, como que nem o Alexandre falou, indica plenitude, indica totalidade, então, perfeição. Então, assim, aquele livro ele estava muito fechado. Ele não era um selinho só que ele falava assim, peraí, mas alguém vai ser achado E a aí pra... importância desse livro, né? Exato, só puxa um livro que foi selado com 7 selos, ou seja... Deve ser muito importante. A totalidade, com a porque o negócio é plenitude. importante. Então, se É ele não a coisa entendia... mais importante de tudo. Talvez a parte técnica, pelo menos ele entendeu essa parte que aquele livro não podia ser aberto de jeito nenhum. Não tinha ninguém que podia abrir. E aí, então, ele começa, no verso 5 aqui, ele começa a dar uma chorada, né? Ele fala, ele entra em Chora desespero, que nem né? criança, Você exato. vê ali que ele entra em desespero porque ele não vê nada. Aí no verso 6, e depois a gente vai para os selos, no verso 6 ele já... no 5, no mesmo capítulo 5, no verso 5, ele diz assim, ó. Todavia um dos anciões me disse, não choreis, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aí aqui João acho que deve dar uma respirada. Aí sim, ele né? deve ter aliviado. Agora entendi. Interessante quando você falou de herdeiro, já pensou? O herdeiro ele vai ter que ver o que foi que ele herdou. Se ele não tem a dignidade de abrir isso daí, ele não vai Ele herdar. vai saber nunca, né? A palavra de Deus fala que Jesus é o herdeiro do reino. E nós, seres humanos, somos co-herdeiros com ele no reino. Então, vê-se como está ligado direto com nós, seres humanos. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser co-herdeiros com Cristo no reino. Né? E se não abrir, eu não vou ser co-herdeiro. Então, vê o desespero dele. E aí aparece um dos anciões e falou, eu vou falar que nem antigamente minha mãe falava, mas de uma maneira mais repreensível, engole o choro. Engole o choro. Não precisa chorar. Beto, calma. Não precisa chorar, Neto. Tá aqui, ó. Foi encontrado alguém. E aí arrepia. O que eu acho legal também é que no versículo 5 fala, o leão venceu. Mas aí, já me adiantando aqui, no versículo 6 ele vê um cordeiro. Não, pode seguir, pode seguir. Por que eu acho isso interessante? Porque assim, a figura de leão, a gente consegue ver Deus como leão, não consegue? O pai, eu tô falando agora o pai, vamos diferenciar as pessoas da divindade, né? Da trindade. A gente consegue ver o pai como leão, né? Que indica força, autoridade, né? Poder e tal. Reino, né? Só que o pai, ele não é um cordeiro, né? A pessoa da divindade que veio e venceu e morreu foi Cristo. Então, ele vê aqui que, na verdade, Jesus não foi digno de abrir os selos como leão, mas sim como cordeiro, porque Jesus é tanto leão como cordeiro. São duas figuras para Jesus. Mas a parte que foi a vitoriosa foi como cordeiro. Ele foi o cordeiro, ou seja, teve a perfeição, a sua vida perfeita, a sua morte expiatória perfeita, ressurgiu e agora para poder interceder perfeitamente para as pessoas. Então, toda a linguagem de cordeiro resume a isso. Né? E outra coisa interessante também, que no capítulo 4, né, não vai dar para a gente ficar lendo os versículos, mas ali mostra ali a visão de João do Pai no trono. Ali não fala de Jesus, né? No capítulo 5 já mostra Jesus. Por quê? Ele fala no capítulo 3 que ele venceu e se assentou com o Pai no trono. Exato. Aí. Então no 4 tá o Pai no trono. No 5 a gente já vê que já tem mais uma pessoa, ou seja, Jesus com o Pai. E o capítulo 6 vai mostrar como que a gente pode também estar diante do trono. Porque no capítulo 7, que é já um assunto que a gente até nós já estudamos aqui nos podcasts, que é sobre 144 mil, mostra que eles estão diante do trono. Então, essa vitória de Cristo de poder abrir os livros mostra o quê? Que eu venci, estou com meu Pai no trono e vocês também podem vencer. Porque lá fala que eles vão estar E você vai sentar. Então, olha só assim, o valor, né? A dignidade que Deus dá para nós.
De a gente poder ter o privilégio de um dia estar com Deus no trono dele. Essa é interessante que ele fala o seguinte: eu falo, o leão da tribo do Judá, quando ele olhou, viu um cordeiro. Falaram que era 144 mil, quando olharam, era uma grande multidão. E o interessante é o seguinte: o leão mostra que ele venceu. O cordeiro mostra como ele venceu. Exatamente. O leão é aquele que vai para o embate, que foi para a briga. Majestade, força lá. E ele venceu o mal. Agora, como ele venceu o mal? Aí ele olha para o trono, tem um cordeiro degolado. Então, eu acho fantástico essa ligação. O leão mostra que ele venceu. E o cordeiro mostra como ele venceu. Ele recebe o poder, a honra e a glória na sequência de como ele venceu, né? E ele é digno 2 vezes, né? E aí, na sequência dos versos aqui, então vai falar alguns métodos, algumas formas. Eu não sei se vale a pena a gente trabalhar... Tem alguma coisa assim que dá pra gente aproveitar na sequência, ou a gente pode entrar direto nos selos aí? Tem uma coisa interessante aqui, mas eu vou deixar pra falar depois, pode ser? Pode. Porque o cerne mesmo tá... selos, aí eu vou depois... A gente vai relembrar um fato interessante aqui no capítulo 5. Então aí vai no 6 em diante vai decorrer sobre algumas formas ali do cordeiro e tal. E aí o capítulo 13, o capítulo 12, o versículo 12 do mesmo capítulo 5 diz assim, ó: proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Que é exatamente o que você acabou de falar agora, né? Que é exatamente como Jesus venceu e por que ele é digno. Porque ele se fez como cordeiro, morreu sem reclamar. O que é interessante, Beto, que aqui fala assim, que ele recebeu. Eu pergunto, Jesus já não tinha isso? Jesus é eterno, ele já tinha força, riqueza, tinha tudo, né? Ele era o verbo lá no princípio. No momento que ele se tornou homem e virou ali o cordeiro que foi morto, é como se agora ele tivesse tido agora um outro motivo ainda para poder ter essas coisas, que ele já tinha antes, com certeza. Mas agora ele tem uma coisa que ele não tinha antes, que é a vitória aqui nesse mundo de pecado que ele venceu aqui por nós. E se tornou um sacrifício, coisa que nunca tinha acontecido antes com ninguém da divindade, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Então agora sim, é como se ele tivesse renovado agora. Por que ele renovou? Para que ele pudesse agora levar a gente também. Esse é o objetivo dele, né? Vir aqui à Terra para poder salvar a gente. Eu costumo sempre falar, tem um documentário, logo no início da faculdade, assisti esse documentário sobre... na Polícia Civil tem um departamento que fala um departamento anti-sequestro, né? E mostrava em tempo ali que os policiais indo e conseguiram estourar o cativeiro e resgatar a pessoa que estava cativo lá, tá? Eu quero fazer uma comparação com isso aqui. Por que João ele ficou aliviado depois no versículo 12 que o Beto acabou de ler aqui? Todos eles bramaram e diziam digno, né? Por quê? Porque Jesus veio aqui, brigou e resgatou, né? A magnitude disso que Jesus fez aqui na Terra nós nunca vamos conseguir compreender a magnitude, a grandeza que foi Cristo se transformar em feto humano para vir me resgatar. Não dá para entender, é incompreensível. É incompreensível. E ele veio resgatar. Por isso que o céu gritava, os 24 anciões tiraram suas coroas e colocaram lá e falaram: digno é o cordeiro que foi morto, porque ele resgatou, né? Nos comprou de volta, trouxe-nos de volta. Tem muitas questões assim que é muito difícil de responder, né? A gente não vai entrar nelas, mas assim, na explicação, mas como que um Deus que não peca, peca? Pode ter a opção de pecar. Exato. Como que um Deus que não peca... Não pode ser tentado... Tem a opção de pecar. Ele fala que Deus não pode ser tentado. Como? E Jesus foi. Ou seja, ele teve que se tornar como que um homem, Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que é dono da vida, ele é a vida, como que ele pode perder a vida? Então tem muitas questões aí, né? Como que um Deus pode reencarnar numa criança e passar por esse momento na Terra? Tem tantas perguntas que talvez a gente estudando... diz que nós vamos passar a eternidade estudando isso. Estudando muitas coisas. Imagine a profundidade, né? Porque existem coisas que Deus não revelou porque não faz sentido. Isso aqui não vai servir para você, talvez? Não, então você pega naquilo que eu te revelei e siga a vida.
Pra gente estudar o que é um átomo, né? O cientista daí demorou pra poder Anos entender. pra Eu acho que saber. As talvez nem divisões. tenha entendido totalmente como é que é. E as divisões Vai querer do entender átomo. a coisa Não da vai, divindade. não vai. né? Quantos anos de ciência para entender Exato, as divisões do exato. átomo? Mas aí a gente entra ali exatamente nos selos, né? Aí no capítulo 6 já começa a falar ali exatamente sobre os selos. E aí vai o primeiro selo, o segundo selo, e aí vai indo todos os selos. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa Sim. ideia de quais são esses selos e por que reparte esse selo e o que quer dizer cada selo que vai se quebrando aí. Então vamos começar aí, Alexandre, Fernando, fala aí do primeiro selo, né? Ele falou, ninguém podia quebrar e agora a gente acha quem pode quebrar e quem pode é o Cordeiro. E ele começa a quebrar então o primeiro selo, o segundo selo e cada um selo que ele quebra deve ter algum significado, né? Sim. Deve existir ali alguma Sim, coisa. claro. Então a gente vai tentar trabalhar aí um pouquinho, não sei se a gente precisa ler, mas você que está em casa aí, a gente não vai ler todos os versos, mas a gente vai falar do selo propriamente dito, de cada um deles, e esporadicamente a gente vai ler esse verso. Aí tá aí, pega a Bíblia e vai acompanhando os nossos comentários com o que está escrito aí na Bíblia, tá ok? Então o primeiro selo aí, o que o primeiro selo quer dizer? Então, aqui fala, né? Eu olhei um cavalo branco, então eles tiveram essa visão, e em cima desse cavalo tinha um cavaleiro com arco, né? E ele saiu vencendo e para vencer. Nós temos que estudar os selos em paralelo com as igrejas, né? Porque Sim, a perfeito. primeira parte, Apocalipse, né? Por isso que eu sempre falo que é importante estudar a estrutura dele. Mostra ali 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, né? As trombetas eu creio que talvez agora no momento não seria interessante entrar no assunto, né? A gente podia fazer Mas a gente pode fazer, depois, exato, um só de trombeta. Mas com a igreja, a gente pode fazer com as igrejas porque porque elas são conectadas. exatamente. São Mas assim, períodos. Fernando, antes de a gente entrar exatamente nisso, eu preciso fazer uma conexão de forma mais clara, que é assim, a gente estava falando de um livro, estava falando de um selo, o selo foi quebrado e entra em cavalo. Cara, não parece ter conexão com nada isso. Que sentido que faz isso? Ó, tô com um selo, tem 7 selos num pergaminho, comecei a quebrar o primeiro, e aí o primeiro selo vai falar de cavalo. E aí você vai colocar igreja no meio. A gente tem que dar uma esclarecida por que esse negócio é isso. Só pra gente entrar aí depois em cada um e começar a explicar. Dá pra gente Com ter uma certeza, noção? com certeza. Quando abre então o selo, o que indica? Se quando abriu foi visto um cavalo, nós sabemos que o Apocalipse usa uma linguagem simbólica, Simbólico, né? figurativo. A partir do momento que ele viu que abriu o selo e apareceu isso, né? Então, Entendendo legal. que é isso, Peraí. a gente vai... Desculpa, Fernando. Não, Só pra mas- fazer uma conexão. Então, na verdade, João ainda tá na visão. Sim, com certeza. Então, é só pra gente fazer aí a conexão. Sim. Ele ainda tá vendo o Então, livro. ele tá vendo o E livro Deus já ainda. tirou. Exatamente. Vai Então, tirando. ele tirou Fica o legal pra quem primeiro tá selo. assistindo. É, Então, é. imagina, ó, João tá tendo uma visão ainda. E ele tá vendo esse livro que tá lá e agora alguém pode quebrar. Quando alguém quebra, que é o cordeiro, na visão dele sai um cavaleiro. Ele começa a ver um cavaleiro junto com... Na hora que quebra o selo. Ele começa a dizer, então, o que é isso? Aí o Fernando vai explicar junto com o Alexandre quais são o significado dessa visão que ele tá tendo, né? Exatamente. Perdão, ô Fernando. Não, imagina. Então é isso, né? Quando ele tira, ou então ele abre o primeiro selo, ele vê um acontecimento. Em linguagem, lógico, simbólica, né? Não é um cavalo literal que está acontecendo ali mesmo. E sim aquilo que ele representa. Usando ali da simbologia da própria Bíblia, né? A gente pode entender que cavalo, como usado no livro de Zacarias, usado no livro de Joel, usado nos contextos das guerras, né, que tinha em Israel, o cavalo ele é um símbolo de guerra, de batalha, né? Então, indica o quê? Que vai ter um acontecimento que vai ser uma batalha, não é um acontecimento pacífico. Ou seja, tanto é que fala que esse cavalo ele sai vencendo para vencer. Para vencer, né? Né? Ele sai com flechas, né? Tem um texto de Salmos, Salmos 45, do versículo 3 a 5, tem essa linguagem, né? De 45, cavalos 4 a 5. com flechas atingindo os inimigos de Deus. Abacuque também fala. Abacuque, inclusive Abacuque fala de... Abacuque não, é Zacarias, né? Zacarias fala também. Ele fala até de Isaías. cores de cavalo, só que lá usa outro tipo de cores, porque também tem importância também.
Mas lá o contexto é outro, lá o contexto é do cativeiro babilônico e tal. Mas é uma linguagem que Deus costuma usar. Por quê? Talvez ali João não tenha entendido na sua plenitude o que queria dizer, mas ele sabia que depois teriam pessoas que, ao longo do tempo, iria estudar, iria ver o que aquilo representa na história, né? Na história ali da igreja, né? Por isso que eu falei que seria importante a gente fazer um paralelo com a igreja, porque na igreja tem ali algumas outras... uma outra linguagem ali que explica outras coisas que aqui não está explicando, né? Aqui parece até ser um pouquinho vago, né? Sai um cavalo branco com um cavaleiro e para vencer. Aí se você estudar ali a primeira igreja, porque tem que ter o paralelo, né, de igreja, você vê que é a igreja apostólica, né, que é do ano 31, né, quando Cristo ascendeu ao céu, até o ano 100, mais ou menos, que é Primeiro quando foi século, escrito né? o Apocalipse, provavelmente foi quando morreu o próprio João, que escreveu o Apocalipse, né, deve ter sido provavelmente ali próximo. Que era uma igreja pura, por isso que tinha a cor branca, né? Branco é uma indicação de pureza, né? E lá na igreja de Éfeso fala essas coisas, né? Aqueles que saíram para pregar o evangelho para o mundo todo, Paulo fala isso nas suas epístolas, né? Que o mundo então ali da época dele foi pregado o evangelho, ou seja, eles foram vitoriosos. Um detalhe importante também é que esse Por isso que é o vencendo para vencer. Exato. E interessante também que a gente até acabei pulando essa parte. Esse cavaleiro tem uma coroa, né? No grego, são duas palavras, pelo menos, que indicam coroa. Uma é Stéphanos e a outra é diadema. Diadema, né? Diadema é uma coroa de rei, uma coroa assim de algum governante. Stéphanos não, Stéphanos é uma coroa de... Essas que nos tempos ali da antiguidade... Os corredores, né? Aquelas maratonas, aquela né? coroa de vitória. Aquela tipo de ouro ali, né? Grinalda, né? Tipo uma grinalda. Isso que você quer E dizer. essa palavra é essa, né? É usada essa palavra aqui. Ou seja, eles não são governantes, não são reis que estão aqui tendo essa batalha aqui. É vitória. Exatamente, são pessoas que estão alcançando uma vitória. Né? E ali, pelo contexto, então, a gente entende que é a representação da fase, né, da igreja na sua era apostólica. Então, quando a gente está olhando para os selos e a gente está olhando em paralelo para as igrejas, que a gente está fazendo um paralelo junto, a gente está falando então de tempos. Então, quando Deus começa a abrir os selos ali, então cada selo aberto, nós estamos falando de um tempo, de um período, da igreja. Da igreja. Isso. Do povo de Deus, né? A gente costuma falar, é igreja, realmente, o povo de Deus. E aí, como bem explanou aqui o Neto, a abertura desses primeiros selos, ele diz que saiu um cavalo branco, né? Branco sempre tem várias referências na Bíblia, que branco significa pureza e simboliza Cristo. Né? Simboliza Cristo. Você vê em Daniel também, o cabelo branco, suas vestes brancas, enfim, simboliza Cristo. E fala que ele saiu vitorioso e para vencer. Tinha um arco na mão, um arco de vitória, a coroa de que realmente ele vencia. Interessante que essa igreja primitiva, gente do céu, é incrível. Pedro, que até pouco tempo atrás negou Jesus, a hora que Jesus se ascendeu ao céu, o Espírito Santo veio. Né? Por quê? Claro, não veio imediatamente. Eles tiveram que ter uma reunião ali, colocar as diferenças de lado. O Espírito Santo desceu, é o chamado Pentecostes, né? Que aconteceu justamente na quinta festa do povo de Israel. Então, o que acontece? Pedro, que até pouco tempo atrás negou Jesus, e depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele, em meia hora de pregação, converteu quase 3.000 almas. E ele estava andando ali junto com João, na porta do templo, tinha um paralítico lá. E ele falou o seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então, o evangelho foi difundido de tal maneira que foi crescendo. A maior religião hoje, eu estava até falando com minha esposa uns dias atrás, essa semana atrás, falei, qual a maior religião do mundo hoje? É o cristianismo. Segundo, pelo islamismo. E antes de Cristo, antes dos apóstolos, não se ouviu falar de cristianismo, mas depois dos apóstolos, o cristianismo cresceu de tal maneira, foi tão difundido o cristianismo, por isso que fala que saiu para vencer. E vou falar mais aqui, uma escritora adventista, Ellen White, que nós acreditamos, como o Neto falou, foi inspirada por Deus, ela falou o seguinte: pela primeira vez, Satanás tremeu, porque ele saiu para vencer. Por isso que é simbolizado aí pelo cavaleiro branco.
Entendi. Exatamente. E aí a gente vem no segundo selo aí, né? Que é um próximo cavalo também, né? Uhum. O que é o segundo selo, então? Então a gente sabe que o primeiro selo a gente falou de uma igreja pura, então dos tempos apostólicos, onde os apóstolos, junto com os próximos que vinham ali, a igreja ainda estava pura, incontaminada, e eles começam a difundir o evangelho ali, que é o cristianismo, a ponto de converter muitas pessoas. Mas no capítulo 2 já estamos falando então de um próximo período. Tomando o gancho aqui do Alexandre, Satanás ele temeu quando ele viu esses homens, né, que tinham a pureza de Cristo, né, porque o branco também significa pureza e tal. Ao mesmo tempo que ele ficou temeroso, ele vai lá e combate, né, porque ele é o adversário, né, o próprio nome dele já fala tudo. E no segundo cavalo, a gente já vê que agora começa a ter uma perseguição, né, porque segundo aqui o versículo 4, diz que é um cavalo vermelho e foi-lhe dado poder para tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado também uma grande espada, né? Então ali a gente entende, né, a partir ali, porque é uma progressão, né? Se o primeiro cavalo é até o ano 100, que foi ali o último apóstolo de Cristo, né? Que foi João, que provavelmente morreu nesse ano. É do ano 100 agora até um certo período, né? Entendendo pela história, foi realmente o que aconteceu, né? Foi uma época marcada por perseguição. O vermelho representa mártires, sangue, né? A Bíblia, em vários trechos, mostra que o vermelho representa sangue. Então, eles se tornaram mártires, porque foram perseguidos pelos imperadores romanos, né? Principalmente, porque ali o contexto da época, Roma era que dominava, né? Uma coisa que nós já estudamos no assunto dos 7 reis. O governo romano ali, ele tinha um poderio ali na Europa, tal, em grande parte ali da região ali, e eles foram perseguidos, mas eles continuaram sendo fiéis, né? Então esse aí foi até um ano que teve um acontecimento importante, foi o ano 313, que aí já é o acontecimento próximo cavalo. Mas pelo menos, uma coisa interessante também, foi-lhe dado uma grande espada, né? Isso aí a gente entra naquele assunto, né? O que representa espada na Bíblia? Né? As pessoas podem falar, não, espada, segundo ali diz em Efésios, é a palavra de Deus. Só que eles não usavam a palavra de Deus para matar os apóstolos. Ali, espada, né? Nesse contexto aqui, a espada tem... É o contexto de Romanos, né? Romanos capítulo 13. Perseguição e morte. De autoridade, perseguição e tal. É interessante que esse vermelho aqui, eu pesquisei no grego, significa pirros, que é vermelho com fogo. Então, opressão, símbolo de opressão. Roma é o símbolo daquele tempo, um símbolo de Roma pagã, perseguiu. E aí acontece o seguinte, quanto mais perseguia, quanto mais matava cristãos, mais crescia. Mais crescia. E a gente vai ver a consequência desse crescimento. Satanás, o diabo teve que mudar de estratégia. O sangue... É semente. Dos mártires eram sementes, né? Brotavam vários. E eles matavam. E é interessante quando fala assim, e nesse contexto aqui, parentes entregavam parentes. Sim. Com medo de ser tolhido. Exatamente, né? Jesus não falou, eu não vim trazer paz. Trazer espada, né? E aqui fala que eu vim trazer espada. E a espada é para trazer contenda. Né? E pessoas entregavam outras pessoas, parentes entregavam outros parentes, porque era tolhida pelo Império Romano de seu convívio social. Sim. Você entendeu? Você perdia propriedade, perdia tudo. Né? Era excomungado da igreja. Era excomungado, exatamente. Os fariseus... Nessa época estava mais fraco, mas na época, principalmente dos apóstolos, a pessoa era excomungada, digamos assim, uma palavra até da igreja. E isso era uma coisa grave para eles. Os fariseus, os judeus não queriam nunca sair da sinagoga ou ser expulso, porque perdiam muitas coisas, né? Perdiam coisas... a nível social. Né? Perdia tudo, né? Então, ou seja, o cara já não país queria... completamente religioso. Exato, religioso, social. As leis eram religiosas. Exatamente. O poder estava unido à religião. Foi um tempo muito difícil para o cristianismo, mas cresceu. Com toda essa diversidade, o cristianismo cresceu. Isso a gente falando do segundo selo, né? E interessante também, Beto, que o segundo selo, que representa a segunda igreja, e a segunda igreja é a igreja de Esmirna. Né? Para quem não sabe, Esmirna vem da palavra mirra.
A mirra era um óleo ali que ele era usado para embalsamar corpos, né? E se vocês lerem aqui o capítulo 2, desde o versículo 8 até o versículo 11, tem uma linguagem de morte. Que já fala assim, ó, Jesus já tá falando assim, ó, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então Jesus, já sabendo que esses discípulos, esses apóstolos, os discípulos, né, eles iriam passar por perseguições e inclusive morte, ele já falou, fiquem tranquilos, porque eu fui o que morreu e reviveu. E aí depois ele termina falando assim, ó, aquele que vencer, de maneira nenhuma vai sofrer o dano da segunda morte. Então você pode ver que a linguagem... A morte está presente. Você vai passar pela morte, porque você vai ser perseguido de maneira injusta, né? Por causa da sua pureza, porque você está pregando o evangelho, mas fica tranquilo, que você não vai sofrer o dano da segunda morte. Então essa é a promessa, né, que nós temos para esse tempo aí, que vai do ano 100, né, até o ano 313. Né? Eu acho que o Alexandre vai continuar aí. O que aconteceu no ano 313, né? Aí acontece aí, vamos aí pro cavalo, pro próximo cavalo. Que é então o terceiro selo. Terceiro selo. A gente tá falando do cavalo preto e o cavaleiro com uma balança. Aí complicou, hein? Agora complicou porque é o seguinte, aí nós vemos que Satanás usou uma artimanha de perseguição no cavalo vermelho. Aí não conseguiu. A gente crescia mais. Falou, não pode. Que era a perseguição. Eu quero fazer um parênteses aqui, na época em que o povo de Deus ainda estava no deserto. E aí ele estava passando pela cidade, não me lembro o nome da cidade, e eu só sei que o rei era Baraque. Moab, né? Era Moab, né, Neto? E Baraque falou, olha, pagou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, né? E quanto mais esse profeta falava coisas bênçãos, maldição vinha bênçãos, né? E ele falou, olha... Ele não conseguia falar. Ele falou, Você falava me devolve o dinheiro, amigão, porque eu paguei para você amaldiçoar. Ele falou, não vou amaldiçoar o que já está abençoado. Aí, qual foi a ideia de Balaão? Eles são acampados aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa aqui. Uma festinha. E a festa dele, a gente sabe que como era regada a prostituição, a sexo, a bebedeira. Uma boa música, tocando um funkzinho lá, tal, não tem nada... Naquele tempo, né? Mas que é tão ruim que Nem naquele tempo tinha. Sabe que poderia ter isso. E aí o que acontece? Aí o povo de Deus foi lá, que legal. Isso foi a artimanha de Satanás, que não conseguia derrubar o povo de Deus. Aqui foi a mesma coisa no cavalo preto, né? Falou, então vou fazer o seguinte, já que não dá para acabar com esse povo, eu vou entrar dentro da igreja. Eu vou se unir a eles. Eu vou me unir a eles. De uma Disfarçadamente. maneira bem sutil. E aí, gente, o interessante são as simbologias aqui. Esse cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. Né? E ele falava o seguinte, uma medida de trigo por um dinheiro, ou um denário. Né? Então, naquele tempo, gente, para você ganhar um denário, Beto, você tinha que trabalhar o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Para comer uma porçãozinha de trigo. Mostra o quê? Escassez. Que não vale nada, né? Fome. Escassez e fome. Escassez e fome, né? Mas fala assim, não danifiqueis o quê? Nem o azeite, e nem o vinho, nem o azeite, né? Morreu por aí? Não. Olha que interessante. Essas simbologias aqui, a Bíblia explica, e a história explica, né? Foi fome espiritual, não foi fome física. Nesse período aqui, a igreja, na época, começou o quê? Comercializar a palavra de Deus. Então, cumprindo-se uma profecia lá de Amós, enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão. Né? Não sede de água, mas sim sede e fome de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi escondida. E naquele tempo a gente sabia muito bem em que a palavra de Deus era restrita a determinados grupos religiosos ali, né? Que só eles tinham poder. E Satanás trouxe todo o paganismo que tinha misturado dentro da igreja. E a igreja começa então a ser contaminada. Foi totalmente. E aquela pureza que tinha lá no primeiro cavaleiro começa a se perder. Porque até o segundo cavaleiro a pureza ainda existe. Só que há uma perseguição, né? Morte. No terceiro cavalo preto com balança, então ali está falando de um período que se mistura a igreja com o paganismo, é isso? Por que a gente fala 313, né? Em 313, o imperador Constantino, que era pagão, né? Ainda não existia igreja ali, católica na época ainda. Ele fez ali um edito onde ele deu tolerância religiosa. Então aquela perseguição, Satanás agora ele muda de estratégia, né? Satanás, ele, não exaltando ele de maneira alguma, mas nós temos que falar que
Ele é bom naquilo que ele realidade, faz. Ele é bom naquilo que ele faz e ele tem assim, um cérebro muito mais avançado que qualquer um de nós aqui. Então, ele sabe agir, Ellen White fala no Pra Trás do Profeta que ele sabe agir da causa pro efeito, né? Não do efeito pra causa, aquela coisa toda. Então, ele viu que a perseguição não ia dar certo. Ele falou assim, poxa, quanto mais tá matando, mais eles estão crescendo. Então, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer como fez ali o Balaão, né? Vamos unir eles e ali professar talvez uma tolerância ali, né? Meia disfarçada e tal. E vamos ver o que vai dar. E deu certo mesmo. Tanto é que o que é interessante é que esse selo, esse período da igreja é o equivalente à igreja de Pérgamo, né? E lá, se vocês lerem lá no capítulo 2, né? Eu só vou mencionar aqui os versículos, desde o 12 até o 17, fala que eles estão habitando onde tem o trono de Satanás, né? Qual que era o poder que estava reinando naquele tempo ali? Era Roma ainda. Era Roma. E se vocês forem lá para o Apocalipse 13, que nós já estudamos também aqui nos podcasts, ali mostra que Satanás ele dá o poder ali para o papado. Poder da onde? De Roma, o poder civil, o poder da espada, que estava sendo usado ali para perseguir os apóstolos, ali, os cristãos ali no segundo selo, né? Ali no segundo selo, que representa o segundo selo. Agora é usado o quê? Para poder dar o poder para a igreja. Não ainda agora, porque agora tá tendo uma tolerância. Mas é uma progressão já para o próximo cavalo. Que agora vai se unir mesmo, né? Até então tava só tolerando, né? Vamos tolerar eles, vamos ser amigos e tal. E viram que entrou em trevas espirituais. Tanto é que a palavra foi escassa, o Espírito Santo foi escasso, tanto é que ele fala que não danifiques do azeite. O azeite é um simbolismo do Espírito Santo, segundo ali o livro de Zacarias. E não danifiques também o vinho. O vinho representa o quê? Uma das suas representações, claro. O sangue de Cristo. Ele não falou, né? Esse vinho aqui representa o meu sangue. Que é a graça salvadora dele. A coisa espiritual estava feia ali, né? Não estavam estudando a palavra de Deus, não estavam tendo ela como regra de vida, não estavam tendo apoio do Espírito Santo, porque as pessoas com certeza não oravam para poder estudar. E conceitos pagãos começou a entrar, E estavam desprezando também o sacrifício de Cristo, né? Ou seja, estavam... Começou não a estavam misturar. negando, mas eles estavam assim, indiferentes. Né? Então essa diferença é caracterizada o quê? Pela escuridão, pelas trevas, né? Trevas espirituais, ou seja, apostasia. Então a gente está vendo aqui uma progressão. Pureza, que foi o primeiro selo. Perseguição. Agora entra a apostasia. E qual vai ser Agora imagina qual vai ser o próximo. Qual vai ser agora assim, a consequência disso tudo? Esse Que aí vem o quarto selo, né? Que é o cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome como mortandade por meio das feras da terra. Exatamente. Esse cavalo aqui, eu estava verificando a questão amarelo no grego, é Coros. Cloro. É cloro? Cloro-cloros, né? Cloro, né? É usada para se referir à vegetação verde. Mas peraí, vegetação verde? Não tem nada a ver com amarelo. Tem, porque é o seguinte, quando nos tempos antigos podia ser chamar a aparência de uma pessoa que estava doente, ela meio esverdeada, meio com amarelo. Então significa que a pessoa já está em estado avançado aí de putrefação. A pessoa já estava esverdeado e amarelado, assim. Exato. Então era uma cor de morte, de corpo morta mesmo. Exatamente. Aí, a gente fala amarelo, a gente pensa que aquele amarelo não, ouro. Não, é amarelo morto, misturado com verde. A tradução não tá boa. Você entendeu? Vem dessa cor mesmo, essa cor pálida, cirrótica, né? Pessoa com cirrose, uma cor meio amarela. Que ela já está em estado de decomposição, sabe? Exatamente. Esse período foi terrível. Esse período foi terrível, que a igreja ela já estava no terceiro cavalo apostatada, e agora ela passou a perseguir aqueles que não aceitavam esses novos dogmas que veio lá do cavalo preto, a introdução do paganismo dentro da igreja católica, dentro da igreja. Não, como é que é? O quarto selo levanta um novo povo. Esse quarto selo é o cavalo amarelo. Representa a igreja que foi apostatada do cavalo preto. Do cavalo preto. Só que agora ela passa a perseguir aqueles que não se coadunavam com os dogmas, os novos dogmas desta igreja. Ah, tá. Aí começa... E ela perseguiu. Mas não foi perseguir colocando na cadeia, não.
Foi perseguir matar também. matando. É que fala Aí- fome, peste. Começa de novo uma perseguição. Só que Só de que agora dentro. da própria igreja. É de dentro, você Mas, entendeu? Alexandre, o que nós estávamos falando antes? Por que ela começa a perseguir? Porque no cavalo preto, que representa a igreja de Pérgamo, diz ali que ali está o trono de Satanás. Uhum. Satanás, que tem o trono ali dos governos ali civis da época, Roma. agora dá o trono para a igreja. É. Dá o poder, segundo Apocalipse 13, para a igreja. É. Agora que tem a união, né? Que é tão abominável a Deus, né? Que é a união do Estado. do Estado com a religião. É. Né? Que ali na estátua ali de Nabucodonosor é o ferro com barro, né? Que não dá liga, né? É a igreja com o Estado. E agora a igreja usando o poder ali que Satanás dá ali, que tá ali no lugar dele, onde ele mora, ali, onde ele habita, né? Fala na terceira igreja. Agora ela começa a perseguir, então, aqueles que nem você falou, os poucos que foram fiéis. Que foram ali, do contexto ali histórico, os valdenses, os albigenses. Sim, esse pessoal Né, que viveu. Os discípulos ali dos primeiros reformistas, Wycliffe, né, John Hus, Lutero, né, que é o término, né, desse período, é quando Lutero, então, agora se levanta. Então né? aqui no quarto selo a gente tem um Lutero aqui dentro. No selo não fala ele, mas se você for para a igreja de Tiatira, que é o equivalente a essa quarta igreja, ali tem uma linguagem bastante interessante, porque fala ali que aquela igreja tolera Jezabel, né? E a Jezabel ensina coisas erradas, prostituição. Se a gente for estudar quem foi Jezabel, uma mulher prostituta, uma mulher que até então não tinha poder nenhum, mas ela teve que se unir com o rei da época, que era um rei de Israel, ou seja, seria um rei ali que professava adorar a Deus e usava o quê? Para perseguir os próprios cristãos da época, né? Os cristãos, né? Digamos assim. E muita gente foi corrompida ali pelas doutrinas de Jezabel ali, que era uma pagã, misturou com o poder religioso e político de Acabe, que também era, entre aspas, religioso, e era perseguido. Tanto é que... perseguido não e foi só morto. Elias, lembrando que ela fez isso com muitos profetas. E tinha profetas que viviam escondido lá. Tanto é que Elias falou, olha, só eu sobre não tem que ele mais 7. acreditava que era só ele. Que era só ele, mas esses aqui viviam sendo escondidos aqui, porque era perseguido. Exato. Então é mais ou menos essa simbologia na igreja que fala ali nas... E aqui no capítulo 2 de Apocalipse, aqui no final fala assim, ó... ele fala, né, que os demais que não se contaminaram com a Jezabel, com essa igreja, eles seriam assim, passariam por tribulações, mas eles seriam livrados dela. E aqui no final fala assim, ó, também lhe darei a estrela da manhã. Então uma promessa para essa igreja é que haveria o quê? Uma estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Nós entendemos como é aquela estrela que a olho nu é a última estrela que se apaga, né, quando o sol surge. Aparece. Né? Então, tem, lógico, um simbolismo com Cristo, né? Cristo é chamado a estrela da manhã, né? Claro, e tal. Mas no contexto aqui, não está falando do próprio Cristo, mas de algo que ia surgir como uma luz antes do sol resplandecer, o sol da justiça, que é Deus, né? Que foi o movimento da reforma. Foi a reforma. Né? Começou ali nos primórdios com Wycliffe, mas se tornou mais fortalecida com a reforma ali efetuada por Lutero, que foi no ano 1517. Então, esse período desse cavalo, nós podemos entender como 538, quando teve essa união de igreja com o Estado, até 1517, que começou então a reforma. Começa a entrar uma reforma. Mas mesmo assim, eles continuaram perseguindo, mas agora eles tinham uma luz de esperança, digamos assim. Começou nessa esperança. Exatamente. E aí vem o quinto selo. Só que o quinto selo não tem mais cavalo, né? Acabou os cavalos. Porque são 4 cavalos com os 4 primeiros selos. E aí no quinto selo não tem mais cavalo, mas ainda continua essa progressão de ideia? Sim. O que diz aí, então? O que é o quinto selo, então? Ali ele vê o altar. Ali João vê umas almas debaixo do altar. E essas almas falavam. Eu diria que essas almas choravam e gritavam e gemiam. Senhor, até quando tu, justo juiz, não vai julgar? Porque essas almas João fala que as almas foram decapitadas, né? Interessante, essas almas estavam aonde? Debaixo do altar. E altar se realizava o quê? Sacrifício. E aqui, Alexandre, não tem nada a ver com imortalidade da alma. Não, era uma quer visão. Assistir, tem um podcast que vai falar sobre isso. Imortalidade da alma. E a gente trabalha também, a gente usa esse texto aqui para explicar que isso aqui não tem a ver com imortalidade da alma, tem a ver com simbolismo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O interessante foi a petição deles, né? A gente não pode confundir com vingança,
né? Porque eles foram mortos pela perseguição, né? Justamente. E justamente, muitos foram mortos de maneira, eu diria que foi de maneira bem torturante. Não morria no mesmo dia, era torturado, morria pelas feridas, pelas torturas, e os mecanismos que esse período foi usado eram mais instrumentos de tortura que está até hoje em alguns museus. Antes, né? Falam que eles colocavam roupas com figuras de demônio, de diabo, porque eles falam que eles eram hereges, né? Então eles humilhavam, né? Eles faziam, aos olhos do populacho ali, aquelas pessoas que estavam sendo mortas serem as vilãs da história, né? Então, não teve só parte de morte, teve uma humilhação, teve injustiça, como também aconteceu com Cristo, né? Ele também foi acusado de fazer coisas que ele não fez, né? E se tornar o perturbador ali de Israel, né? Como diz ali de Elias também. Então, teve toda essa injustiça efetuada ali com os primeiros mártires dessa época, né? Agora o que eu queria falar, não sei se então, só uma partezinha aqui, só uma partezinha que eu achei interessante aqui, pra gente não confundir que eles não estavam pedindo vingança. Sim. Muito embora tenha algumas traduções que falam não julgas e não vingas, né? Nós, mas assim, eu quero ir no julgar. A petição deles, nós chamamos dentro do mundo jurídico, a petição inicial. Fala, olha, juiz, faça-se justiça contra o meu opressor, que ele violou um direito meu. Exato. Né? Então, Eles estão cobrando ali justiça. estão cobrando, senhor, faça-se justiça. Tá? É uma petição que você faz para que o justo juiz julgue. Agora, né? Depois, eu não sei se você ainda quer comentar um pouquinho, porque eu quero falar depois do finalzinho do texto. Não, vamos né? falar Que assim. Deus fala assim: eu não vou julgar agora, aguenta mais um pouquinho, porque tem que completar o número. Aí eu quero chegar nesse ponto. Antes de você chegar nessa parte, eu também vou querer também falar também sobre isso. Só para quem está assistindo e de repente não deu para fazer ali ainda uma vista nos outros vídeos, inclusive que falam sobre esse assunto, mas ali fala assim, as almas que estão debaixo do altar. Né? Isso. Aí tem toda aquela parte, né? Mas alma não significa nada relacionado à morte, nem nada. E sim, é a pessoa, né? Que é o corpo, mais o fôlego de vida e tal. Mas o interessante é que foram mortos, né? Então ali estão falando de pessoas que foram mortas. E como que eles estão clamando, né? Poxa, mas aqui está dizendo que eles estão clamando, eles estão falando com Deus, né? Aí é interessante a gente ler o texto de Gênesis 4. Isso. Quando fala de Abel, para os irmãos verem, para quem está assistindo ver, que realmente é uma linguagem ali simbólica. Né? Tem ali no livro de Juízes uma parte que fala que as árvores falam uma com a outra para poder escolher um rei e tal. Então a Bíblia usa muito dessa figura, né? E aqui em Gênesis, quando Caim já tinha matado Abel, no versículo 10, Deus fala assim para Caim: o que você fez? A voz do sangue, né? Clamo. Sangue não fala, né? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então é como se Caim tivesse derramado ali o sangue do irmão, mas o sangue ficou onde? Registrado ali na terra, clamando por justiça. Exatamente. Né? Porque Abel foi morto de maneira injusta. Então, o fato de eles terem sido mortos é o que faz com que essa injustiça Deus tenha que reparar. Né? É como se eles estivessem clamando. É uma linguagem figurada. Ali, figurada, exatamente. E o versículo 11 fala assim: e cada um foi dado uma comprida veste branca. Ou seja, essa veste branca que foi dada para esses mártires está falando o seguinte: olha, você já está selado, você já está salvo. Porque só recebe vestes brancas, como a gente estudou em Apocalipse 7, aqui no 144.000, eles tinham as vestes brancas, né? Ele falou, foi-lhe dado para esses almas debaixo do altar, vestes brancas. O que Deus está falando? Vocês estão salvos, mas aguenta mais um pouquinho. E o interessante é que fala aqui, repousasse ainda um pouco de tempo, verso 11, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Pergunta, Fernando, eu não sei qual que você pensa, Beto também. Eu pensei que a cota de mártires já tinha acabado. Não. Vai haver mais mártires ainda? Pelo menos agora eu estou espantado. Vendo o versículo 11 aqui, então vai ter que completar um número de mártires ainda? Vamos ter mártires? Mas aqui o quinto selo, em que época? Já aconteceu ou vai acontecer? Agora Já aconteceu. Já uma parte dela. Eles estão mortos. Então a gente está no quinto selo? Não é nesse então, sentido peraí, que então nós não estamos... entendi aí, vamos explica aí melhor. Então, vamos explicar melhor, é assim, o quinto selo é do ano 517 até o término da perseguição efetuada ali pelo papado. Aqui faz uma pergunta, aqui tem na verdade tem uma sequência de acontecimentos aqui que são vistos também em Daniel capítulo 8, né? Porque aqui no versículo 9, versículo 10, versículo 11 fala o quê?
Tem pessoas que morreram, foram perseguidas, Sim, né? Isso. Essas pessoas perguntam até quando isso vai acontecer. Ficar E debaixo depois do altar. Deus fala assim, até Espera certo um tempo e vai ser reivindicado. Isso. No capítulo 8 de Daniel é falado da mesma coisa. É falado dali das ações do papado, que é simbolizada ali pelo chifre pequeno, que ele ia fazer com que a verdade fosse jogada por terra, Isso. ia perseguir o povo de Deus, ele ia inclusive guerrear contra o príncipe da aliança, ou seja, contra Tirar o próprio sacrifício Cristo, diário. tirar o sacrifício diário. E aí então o anjo fala assim, ó, mas até quando essas coisas vão acontecer? Note que é o mesmo tom de assim, Clamando por justiça. Clamando por justiça. É. Aí fala, até 2.300 tardes manhãs. O que aconteceria então a partir disso? Início do juízo. Isso. Por quê? Para que fosse reivindicado quem está certo aqui e fosse punido quem está errado, né, teria que ser feito um juízo. Né? Para Deus examinar, como diz ali no capítulo 7 de Daniel, examinar os acontecimentos que estão ali nos livros de registro, né, que não é nenhum assunto agora, para poder saber, olha, o Alexandre venceu, ele foi injustiçado, vai obter a coroa da vida, né, a vitória. Esse aqui que perseguiu, que matou, que foi ali torturou, né, na época da Inquisição e tal, esse que parecia estar certo ali, talvez na época, né, aos olhos, talvez das pessoas, esse está errado, esse não vai receber. Então tem que ter feito um juízo. O capítulo, o quinto selo, ele é algo que iria acontecer até, né, o início do juízo. Ou seja, o término da perseguição, que seria aquilo que nós entendemos como os 1.260 anos de perseguição papal, até o início do juízo, né, que nós sabemos que começou em 1844, mas aí já vai entrar um pouquinho no sexto selo. Mas o que eu quero dizer aqui? Que se fala que vão haver outros para poder completar esse número de mártires, é porque ainda está incompleta essa parte. Né? Então, não que nós estamos vivendo no quinto selo, mas nós ainda vamos fazer parte do número, nós não, claro, não sabemos quem, mas muitos ainda vão fazer parte do número de mártires. Então é como se essa tribulação que eles sofreram aqui, na época aqui do papado, dos 1.260 anos de perseguição e tal, fosse ter duas partes. Uma parte que está descrita aqui no quinto selo, e uma outra parte que vai ser lá na frente. Lá na frente. Aqui é como se ele estivesse dando uma prévia para o futuro. É como se fosse dividido em duas partes. O que é interessante é que isso tem um apoio não só bíblico, mas do Espírito de Profecia. Se a gente for estudar ali em Mateus 24, quando fala que então haverá uma grande tribulação e tal, e se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria e tal, mas por causa dos escolhidos, quem foi abreviado. Se vocês lerem o Grande Conflito, vocês vão ver que ela coloca primeiramente se cumprindo no tempo do fim dos 1.260 anos. Tanto é que ela fala que um pouquinho antes de 1798, que é o término, né, dos 1.260 anos de perseguição papal, que é o tempo, metade de um tempo, os 42 meses e tal, ele terminou um pouquinho antes. Porque então, foi abreviado. Porque senão não ia sobrar ninguém. Exatamente, que é aí que nós vamos entrar no sexto selo daqui a pouco. Mas o quê? A grande tribulação também ainda vai acontecer ainda. Nós entendemos como um período de angústia. Que está aí na Daniel capítulo 12, que fala justamente isso, a grande tribulação. E vai ter morte, porque vai voltar a perseguição, porque o poder da besta de Apocalipse 13 vai voltar com tudo. Exatamente. Como ela teve poder, teve um término de poder, mas vai voltar de novo a ter poder, mesma coisa. Teve mártires, cessou de ter mártires porque ela cessou o poder dela, né? Sofreu ali a ferida de morte ali, que está descrita ali em Apocalipse 13. Ela vai voltar com tudo. Mas quando ela voltar a ter de novo poder, a gente se entende que vai voltar a ter mártir. Aqui mesmo diz, né? E se a gente ler lá em Apocalipse 20, versículo 4, ali fala claramente daqueles que foram degolados porque não adoraram a besta e a sua imagem. Ali não está se referindo a esses mártires, porque não foi passado para eles nenhuma prova em relação à guarda do sábado, do domingo e tal. Mas quando fala que não adoraram a besta e a sua imagem, o sinal, não receberam o sinal na testa, na mão, tá falando de uma coisa mais recente, que para nós ainda está um pouquinho no futuro, né? Então isso indica o quê? Que haverão realmente mártires, né? Ainda num tempo futuro, quando ela voltar de novo a perseguir a igreja de Deus. Que é isso que ele fala, que repousa em um pouco mais de tempo. Exatamente. Vai ter que esperar mais um pouco aí, que ainda vai completar um número ainda. E a gente vai entrar então no sexto selo. O sexto selo tá falando de que período aí? Agora, quer começar? Mas aí, viu? Então, o sexto selo vai agora dar alguns sinais, né? Que são sinais que nós já entendemos que já aconteceu, né? Que é o terremoto de Lisboa, primeiro sinal deles, que foi em 1755. Vamos ler essa parte então, para que o pessoal entenda essa parte para você entrar nessa parte do terremoto. Versículo 12, né? Isso. Olhei, enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue.
as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. É importante parar agora. Sim. Porque o sexto selo, na verdade, é até o versículo 13. Porque ali dão 4 sinais, né, Alexandre? Terremoto, o sol escurecendo, a lua cai. E as estrelas virando sangue. caírem. Isso aí, historicamente falando, já aconteceu. São coisas que prenunciaram, né, na verdade, o fim da perseguição do papado, lá dos 1260 anos, e o início do juízo, que foi em 1844. Então, dentro desse período, foi de 1755, né, que é o terremoto, o primeiro dos sinais, até 1833, né, que é o das estrelas. 1833 que caiu as estrelas. Prenunciaram o quê? Que haveria o quê? Um juízo, ou seja, o tempo em que Deus iria examinar os livros, né, que aí já é um outro assunto, para poder reivindicar ali a queixa ali dos mártires, né, que haviam sido mortos, e daqueles que ainda também, né, haveriam também no futuro também. Porque o juízo, ele está o quê? Em andamento ainda. Né? Você lembra, Fernando, aqui Jesus no Sermão do Monte, capítulo 24 ali, não me lembro o versículo, ele fala, depois dessas perseguições, depois de tudo isso, né, o que viria, e Jesus fala assim, haverá terremotos, o sol escurecerá, a lua Ele mudará sobre repete isso, ele fazendo repete ele falando isso. A perseguição acabou, né? E depois que assim que a perseguição acabou, em 1755, o terremoto de Lisboa moveu continentes, cara. Ele deu a volta no globo. Exato. Foi um terremoto que as pessoas iam para a igreja clamando, o fim veio, o fim chegou, e clamavam a Deus. Foi um dos maiores terremotos que teve na história da humanidade, o terremoto de Lisboa, em 1755. Pouco tempo depois, o sol apareceu negro, aí espantou. Meio-dia tava Né? Na Nova Inglaterra, ali as estrelas caíram, o pessoal fala... E tem testemunhas oculares que parecia fogos de artifício de final de ano. Quando em uma hora, teve uma pessoa que contou, né? Na verdade, que depois até ele se tornou um astrônomo, né? Porque sabe que esse acontecimento das estrelas foi um marco, né? Na astronomia, né? Em uma hora, chegava a um pico de 100 mil estrelas caindo em uma hora. Em uma hora, E ela ficou praticamente, ela ficou mais de 24 horas, né? Caindo direto. Aí depois, né? A astronomia hoje em dia, ela explica, né? Que ali é uma passagem que a Terra faz na sua rotação ali, numa constelação ali que chama de Leônidas e tal, mas não é igual, não tem como ser igual. Os próprios cientistas da época, ateus da época, eles reconhecem que não tinha explicação, nem para o sol sabe até hoje o que escuro, aconteceu. nem para a lua ficar com aspecto de sangue e tal, não tem explicação, ou seja, a gente entende, né? Explicação que é Deus uma falou que aconteceu, bíblica, né? E aí, em 1833, né? Mais praticamente novembro de 1833, pouco tempo depois, o juízo. 1833 foi acho que o ano que o Guilherme Miller começou a fazer a pregação. Forte, né? Eu acho que um pouquinho antes já tinha até começado outros ali, mas ele mesmo foi enfatizando que ele estudou muito tempo, o Daniel. Né? Ficou ali muito tempo estudando. Agora, uma coisa interessante, né? Esses sinais, né? Se vocês lerem Mateus 24, vocês vão ver que tá ali Mateus 24 é um capítulo interessante porque ele é cronológico. Ele não é que nem Apocalipse, que vai e volta, vai certinho, explica um pouquinho, depois volta, abre um parênteses. Não. Mateus 24 ele está em ordem cronológica. Se vocês verem ali os sinais que colocam ali, não tem como ser do sexto selo apenas. Né? Porque ali já fala, e então viu o Filho do Homem aparecendo nas nuvens do céu e tal. Isso indica o quê? Que assim como teve 2 grupos de mártires, né? Aqueles que passaram ali pela primeira tribulação e os que ainda vão passar, assim como teve também a tribulação dividida em 2 partes, que a primeira teve ali dos 1260 anos e a outra ainda vai acontecer, que nós entendemos como o período de angústia, né? A angústia de Jacó, também teve sinais também. Tanto no início do juízo, antes do juízo começar, como também vai acontecer quando Jesus voltar para a Terra. Tanto é que são 9 textos, hoje mesmo eu estava pesquisando isso, são 9 textos que falam sobre os sinais que haveriam no Sol, na Lua, nas estrelas, e se difere. Se vocês forem para Joel, ali tem um texto que fala que a Lua vai ficar em sangue, tem um texto que fala que ela vai escurecer. Tem texto que fala que a estrela vai cair, que é uma coisa, e tem texto que fala que as estrelas não vão dar luz. Então você pode ver que são coisas diferentes. Tudo indica o quê? Que quando Jesus voltar, de novo, esses sinais vão aparecer. Vão repetir. Então são 2 grupos de sinais, um antes do começo do juízo e um quando terminar o juízo e Jesus voltar para a Terra. E outra coisa interessante,
o versículo 14 em diante, você pode ver que a gente está entre um e outro, né? Até o versículo 13 é o sexto selo, antes do juízo, que Isso. terminou ali com as estrelas caindo, que foi em 1833. E o juízo iniciou em 1644. No versículo 14, já está falando da volta de Cristo. Retirou-se como... Porque você pode ver que aqui já está falando da volta de Cristo, até que eles veem a face de Cristo. Eu creio que já nesses versículos já está falando na verdade, do sétimo selo. Já está né? dando uma introdução Porque ali. sempre o sétimo já indica já a volta de Cristo. Né? A sétima igreja é a igreja que vai receber a Jesus. O sétima trombeta já é o depois do juízo. O sétima praga também é a volta de Cristo. E o sétimo selo é a volta de Cristo também. Então, na verdade, agora nós estamos entre o 13 e o 14. É o tempo desse juízo aí que está acontecendo no céu. Então nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Então, Só uma observação aqui, Neto, Beto, me permite, é o seguinte. Eu andei conversando com algumas pessoas e eles entendem que esse sexto selo aqui, esses acontecimentos são simbólicos. O terremoto, aquelas estrelas e tal. né? Os fatos estão aí. Mas eu não vou nem pelos fatos, ô Neto. Eu vou porque é o seguinte, o termo como. Olha, eu olhei e eis que um grande tremor de Ó, terra. você tá lendo, Alexandre? Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como, né? Quando falar como, olha, tá comparando, olha, é como se fosse isso. Então, esse como dá veracidade de que é literal. Exato. Depois ele continua. E a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figueira. Exato. E o céu se retirou. Aí fala da volta de Cristo. Então, esse como mostra que é totalmente literal. Assim, não é o sol que é simbólico, o sol é literal. O que é simbólico é o saco de silício. Exatamente. A lua é real. É real. O sangue que é simbólico. A lua não ficou em sangue, ela ficou vermelha com sangue. Então, aí ele fala... As estrelas caíram, mas elas não são figos, elas são... O que João está querendo dizer, ele está enfatizando, olha, gente... Ele está comparando, exatamente. É isso aqui, tá? É literal isso aqui. Porque é como se... Olha, o sangue, como as estrelas... Você sacode a figueira. Então, Exatamente. isso aqui... Só para fazer essa Mas você acha que isso não pode ser realmente simbólico? O terremoto quer dizer alguma outra coisa? Quando vocês verem no livro de Apocalipse como é que ele está querendo usar de uma maneira mais enfática que é literal, não é simbólica. Ele está enfatizando, olha, houve um grande terremoto, houve a queda das estrelas, é como se eu estivesse... Eu tenho que explicar para você, Beto, para deixar bem real para você. Imagine eu pegando uma figueira e balançando e caindo os figos. É isso que aconteceu. Então ele fala como é para mostrar que é literal. Eu acho que o que o Beto está querendo dizer é que, por exemplo, tem um texto lá do Apocalipse 12 que fala que a lua representa ali a igreja. Tá. Sim, claro. Uma das maneiras de a gente interpretar isso é o quê? Também no contexto histórico, não somente o contexto bíblico, né? Claro. Pelo contexto bíblico, se você ler talvez ali a olho nu, você pode falar, não, peraí, mas parece simbólico, outra coisa. A lua pode ser outra coisa, as estrelas podem ser líderes, né? Que a estrela significa anjos, líderes e tal. Mas aí você lê o tribulação, terremoto. Mas se você lê o contexto, né, e vê a história, você consegue entender que realmente isso aqui foram coisas que aconteceram mesmo. E logo depois da tribulação, da perseguição, começou a acontecer tudo isso. A história então a gente tem assim várias maneiras, né? Várias ferramentas, né? Para se interpretar um texto. É lógico, se você pegar ele fora do contexto, você pode falar. Vai sim, pode ser. Claro. Né? Senão, o capítulo 12 também, a mulher está em cima da lua. Então, Por isso da importância de ler a Bíblia e acompanhar a história. Exato, ler a Bíblia e a história, não o contrário. Porque a Bíblia é exatamente uma revelação da história, da época, né? Sim, com certeza. Que é o que Deus está comprovado ao longo dos séculos. Inclusive, tem um texto bíblico muito conhecido e famoso que Deus viria para muitos como um ladrão, né? Então, o que ele está tentando fazer é exatamente se revelar dentro da história do tempo para que a gente fosse uma sentinela, né? Que a gente estivesse atento aos passos do que estava acontecendo. Quando ele fala isso, teoricamente, ele está dizendo assim, ó, lê a Bíblia e acompanha, porque os passos do que está acontecendo está revelado aqui na palavra de Deus. Exatamente. E sempre você vai ver a história acompanhando. Por isso você está dizendo que terremoto aqui e o sol é um acontecimento histórico. Não inegável, né? Então aqui quando a gente olha aqui, a gente viu então o sexto selo, eu entendi, ficou claro aí o que vocês falaram. Mas quando você vai acompanhar aqui o contexto,
que vem aí o capítulo 7, você percebe que o sexto selo, na sequência, não vai para o sétimo. Tem aqui um outro assunto falando, né? Que Para um pouquinho. chamado aí os 144 mil selados de Israel. Exato. Por que tem isso aí? O final do capítulo, né, no versículo 16, é feita uma pergunta, né? Quem poderá Puxa um pouquinho mais para você, Fernando, por favor. quem poderá subsistir, né? Como diz aqui na minha Bíblia. Então, quando eles veem Jesus voltando, os ímpios, e pede ali até para as cavernas cair, as rochas cair sobre eles e tal, para esconder o rosto diante do rosto do Cordeiro e tal, que é a volta de Cristo, né? Eles falam assim, ó, quem vai poder estar em pé? Tão terrível que vai ser. Né? Inclusive, no grande conflito, fala assim que até os justos vão perguntar, né? Quem vai poder estar em pé? A pergunta aqui vai ser feita pelos ímpios e pelos justos. Aí a Bíblia faz um parênteses, né? Ela abre aqui o parênteses para explicar que haverão pessoas que vão estar em pé, que vão vencer, vão estar, como Jesus fala ali no capítulo 3, né? Aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu pai. trono do meu pai. Como o Alexandre falou, né? O trono a gente imagina que é uma cadeira, né? Mas não, ali é como se fosse um divã, né? Cabe mais de uma pessoa, né? Cabe 144 mil no mínimo, né? Então abre esse parênteses. Aí, no final ali, no capítulo, na verdade, no começo do capítulo 8, que vai falar realmente do selo, do sétimo selo, que é propriamente dito a volta de Cristo. Volta mesmo, de né? Cristo. Mas antes de você falar do sétimo selo, então, só para você que está em casa aí saber, a gente não vai entrar, então, na explicação dos 144 mil selados de Israel, que é um parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo, porque a gente já falou sobre esse assunto no outro episódio passado, que vai estar lá os 144 mil selados. Então, se você quiser saber um pouquinho de forma específica o que são esses 144 mil, esse parênteses que está aqui, que a gente não vai entrar, dá uma voltada lá, que você vai ver exatamente esse tema na íntegra. E aí é muito bom, é muito interessante, inclusive para você entender todo o contexto, porque são conectados. Então dá uma voltada lá depois, assiste os 144 mil, que é bem interessante, depois que você terminar aqui de assistir com a gente e o final do sétimo selo aqui, tá bom? Então aí vem o sétimo selo, e aí? Porque o que o Neto falou aqui é o seguinte, o sexto selo, ele termina o seguinte, e diziam os montes e rochedos, caí sobre nós, escondei, né? Porque é vinda a hora, o versículo 17, né? Porque é vinda a hora do grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Os 144 mil. Falou, pessoal. Por isso que já entra no capítulo 7. Quem vai subsistir isso daí? Aqueles que foram perseverantes, que a gente fez aqui no podcast passado aqui, falando sobre os 144 mil, que não é um número literal, é um número simbólico, que é a grande multidão, são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses sim vão poder ver Cristo face a face. Os não vão fugir como Adão e Eva fugiram, porque o pecado faz isso com a gente. Né? Pequei. E você quer fazer o quê? Eu vou fugir de Deus, né? O pecado, ele nos separa de Deus. Então, muitos aqui receberam conhecimento suficiente para tomar uma decisão. Sim. Isso é importante, viu, Neto? Sabe por quê? Deus não veio ainda, porque muitas pessoas não é que tomaram decisão, é que não têm o conhecimento da verdade ainda, entre o que é certo e o que é errado. Se eles não vão tomar decisão, aí é com eles. Ah, não, mas Jesus, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, Jesus vai voltar quando as pessoas aceitarem. Não. Muitos querem isso, né? É enquanto... o selamento vai ser o seguinte, as pessoas que foram seladas, o povo de Deus, que vão receber a chuva serôdia, vai dar o último toque de advertência ao mundo, e as pessoas vão receber conhecimento suficiente para quê? Lembra a obra do quarto anjo? E o quarto anjo voou pelo meio do céu e toda a terra foi iluminada. Isso é justamente o alto clamor. E as pessoas vão receber, nos últimos minutos, conhecimento para saber em que lado vão estar. E aqui, quem é que vai poder subsistir esse grande dia que as pessoas estão fugindo? Os 144 mil. Por isso que ele faz uma pausa nesse selo. Aí ele discorre um pouquinho sobre os 144 mil, sobre essa multidão, esse povo que está lá. Chegaram lá, né? Acho que E depois ele entra de novo no sétimo selo. No Deus, último. é interessante que o anjo, né, que está passando isso para João, ele interage, né? Com certeza João também queria saber quem vai poder subsistir. Não, Porque sim. é uma pergunta que a gente vê em outros livros, Malaquias fala isso, Abacuque fala isso, né? Perguntando, quando é chegado o dia da ira do Senhor, né? O dia do Senhor, quem vai poder estar em pé?
né? Até que o salmista responde, né? Aquele que tem olhos puros e mãos puras, né? Salmos 24, Salmos 15, faz essa mesma pergunta e já responde, né? Quem vai poder estar em pé? Ou seja, os 144 mil foram eles que vão estar vivos quando Jesus voltar, né? Claro que vão ter os ressuscitados, os mártires, né? Que ali estavam simbolicamente clamando tal por justiça e tal, mas quem vai estar vivo, em pé, né? Recebendo a volta de Jesus como salvo, na condição de salvo, são os 144 mil que nós estudamos aqui. E os 144 mil é simbólico ou 144 mil é de verdade? Assista lá. Interessante que João... Só lá. João Não fala, hein, Alexandre? Eles que assistam lá. Hein, exato. Vai lá, clica lá. Esse dia do Senhor, João conhecia muito bem. Que o povo no passado conhecia. Esse dia do Senhor era dia de juízo. Falou, olha... Eis que está perto o dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor era muito conhecido. E João Johnson, opa, esse dia do Senhor tem um significado muito grande. E lembrando que estamos no contexto do juízo, né? O sexto selo, então, foi ali um anúncio do juízo, que foram os acontecimentos, que é os sinais da lua, do sol, do terremoto, que começou o juízo em 1844. Quando Jesus voltar, indica o quê? Que já terminou o juízo. Já terminou o juízo. Então... Voltando ali pro capítulo 5 ali, aquele livro, na verdade, que foi selado, ele mostra o quê? Qual vai ser a recompensa após ser feito um juízo. O juízo nada mais é do que uma análise, uma separação entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto, não é isso? Né? O trigo e o joio. Então, Jesus teve que começar esse juízo em 1844, nós entendemos que vai ter um término, né? E é lógico, o que está sendo aberto por enquanto são os selos. O livro não foi aberto ainda. Que é o que a gente vai, acho que agora, dar uma pincelada aqui. Isso, vamos lá. Que é o oitavo selo, né? Sétimo selo. Sétimo selo, desculpa. Oitavo é o capítulo. Eu olho o 8 e... É o oitavo capítulo. Esse golpe de vista, né? E o sétimo selo. Exato. E aí, o que o sétimo selo, então, está trazendo? No verso 1 começa... Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E aí começa a falar sobre trombetas. Né? Eu acredito que... a gente sabe que a divisão na capítulos é algo mais recente. Isso não existia. As coisas foram escritas, né? O hebraico mesmo é escrito invertido e é tudo de uma vez. Mas imaginou você achar Isaías 32 desse jeito. Eu creio que o versículo 1 aqui do capítulo 8, ele deveria estar junto aqui com o final aqui do 17, né? Porque no versículo 2 eu começo a falar das trombetas e notem que as trombetas não é uma continuação. Né? Não vai tocar trombeta depois da volta de Jesus. Não faz sentido. Mas a gente, lendo de uma vez, dá a impressão que né? Fez esse silêncio e viu os 7 anjos. Mas, ou seja, já é uma outra sessão agora. E aí depois começa a tocar a trombeta. Aí o primeiro anjo tocou sua trombeta. Aí começa... Não, mas não faz sentido. A trombeta é o aviso dos juízos de Deus, tal. Que anunciam também o juízo investigativo de 1844. Nesse caso aqui, o versículo 1, Beto... Devia estar no outro, né? Então, aqui, teoricamente... Termina aqui, vai. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, a gente poderia... Se a gente tirasse o parênteses, ficaria ali colado no sexto selo. Ali, né? Exatamente. Que teve que abrir, né? Para poder falar dos 144 mil. E vamos supor, finalizou agora com esse versículo aqui, o primeiro aqui do capítulo 8. A tão esperança, bendita esperança, a volta de Jesus. E aí a gente acaba o selo com a volta de Cristo. Com a volta de Jesus. Então, se a gente fosse meio que resumir tudo isso, a gente viu lá um livro, que era um pergaminho com 7 selos, e cada selo foi o único que podia abrir esse selo era o cordeiro, que é representado por Cristo, por ter morrido pela humanidade, né? E ter vencido. E aí ele volta com uma coroa de vencedor, né? E aí, conforme ele vai abrindo cada selo, que vai comparando com um cavaleiro, vai mostrando o momento da história. Exato. E esse momento da história é como se ele, João tá vendo ali, ele abrindo cada selo e contando cada momento da história. E aí ele vai abrindo o primeiro, era um momento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando chega no sexto, o momento da história
está entre o que já aconteceu e o que não aconteceu ainda, indo para o 7º selo, que termina contando com a volta de Cristo. E aí vindo então a abertura e a lida do testamento para aqueles que serão salvos mas ou é isso não, que eu ia falar. que aí Até agora, a gente não abriu. a gente só abriu os selos. Isso O livro aí. não é aberto aqui. Não. O testamento, digamos assim. É. Né? Aquele quebrou, rompeu Exatamente. naquele momento. Mas de qualquer forma, aqui no 8º, ele fala assim, ó: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, na terra e de meia hora. Ou seja, na hora que ele rompe o 7º selo, é o acontecimento da volta de Cristo. Exato. E para aqui. Fala assim, agora os próximos passos estão em outro lugar. Eu pergunto assim, quando Jesus voltar, quem vai ser recompensado? Porque o testamento ele indica o quê? Uma recompensa, uma coisa que a pessoa vai aquele que herdar. vai É verdade. Quando ele volta, alguém vai ser recompensado? Neste momento? Quando ele voltar? É. Um benefício, eu quero dizer. Sim, ali no capítulo Sim, porque no 22 abrir e fala... fechar do óleo você vai ser transformado, você vai Exato. ser... O que é mortal vai ser revestido de imortalidade, enfim. Fala aqui, né, no capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar cada um segundo a sua obra. o galardão. Então, os que vão se salvar, lógico, vão receber todo o benefício da salvação, né, da comunhão com Cristo, dos benefícios, né, do novo céu, da nova terra. Mas são só eles que vão receber a recompensa? Não, também os injustos. Tem também, porque é segundo as suas obras. Não, Aí que eu volto naquilo que eu tinha falado no começo, lembra? Eu falei, tem uma coisinha aqui de Apocalipse 5, Que que eu não vou depois eu falar volto. agora que vai... Tem Mas razão. aqui no Apocalipse 5, nos últimos versículos, fala assim, ó. Então ouvi, no versículo 13. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há a dizerem. Ao que está sentado sobre o trono do Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. Aqui mostra que não vão ser somente os salvos que vão fazer essa declaração aqui. Não, exato. Exatamente. Na verdade, a gente viu aqui até agora os selos sendo abertos, os acontecimentos que esses selos representavam. Mas o livro vai ser aberto mesmo quando? Quando houver a recompensa final para os ímpios. E isso a gente só vê aonde? No capítulo 20, né? Então os justos já foram recompensados. Tanto é que fala que aqueles que venceram a besta, foram decapitados ali porque não deram, não adoraram a besta, a sua imagem e tal, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, nós sabemos que nós vamos ter uma obra ali de juízo em conjunto com Cristo. Isso. Né? Isso, de exame, não só de homens, não só de pessoas, mas também de dos anjos. anjos. Paulo fala, né? Nós vamos julgar a homens os e anjos. anjos, não é isso? É. Quando terminar os 1000 anos, diz aqui no Apocalipse 20, que Satanás ali vai fazer uma rebelião porque os ímpios vão ressuscitar. É chamada a segunda ressurreição. Estamos aqui só falando a grosso modo, né? E aqui, a partir do versículo 12, começa a falar, e os mortos, por que mortos? Não é porque eles estão mortos ali na hora, mas porque eles tinham morrido e ressuscitaram na segunda ressurreição. Não fizeram parte da primeira ressurreição, que são os justos. Eles estavam diante do trono, de novo a linguagem de trono, né? E abriram-se livros e depois abriu-se o livro da vida. O que contém esses livros? Os livros contêm o quê? As obras das pessoas, né? desígnios, as intenções, palavras, ações. Esse é o mesmo tudo. livro? Não, É outro, não é que é o mesmo livro. Mas ele é onde está a recompensa. Porque o livro lá de Apocalipse 5 é uma coisa simbólica. Ellen White mesmo fala ali, né? Simbólico. É uma coisa simbólica que representa a história da humanidade desde o começo até o fim. Então a gente pode entender que a abertura desses livros é a abertura daquele livro, sim. Né? Porque ali vai mostrar que os ímpios, eles, pelas obras deles, eles têm a recompensa da perdição eterna. E quando fala que abre-se o livro da vida, é uma coisa interessante. Porque nós sabemos que o livro da vida, ele tem o nome daqueles que vão se salvar. Se esses aqui já estão perdidos, que eles não ressuscitaram na primeira ressurreição, por que vai abrir o livro da vida, né? Para eles verem. É como se Deus falasse assim, olha, vocês vão ver todas as suas coisas que vocês fizeram aqui nos livros de registro, vê se o nome de vocês está aqui no livro da vida. Talvez muitos aqui nesse tempo aqui vão ser pessoas que talvez creram em Cristo, professaram, né? Talvez ali alguém que é adventista, não sei, mas que por algum momento se perdeu, não se arrependeu e foi o quê? Riscado o seu nome no livro da vida. E Deus vai falar assim, ó, seu nome não está aqui.
Então ali aceita-se nomes e tira-se nomes, não é isso? Fala isso. E vai ser o contrário também. O contrário também é certo também. Vão ter pessoas que não eram nada ali, né? Talvez ímpios, Nem acreditavam. ladrões, criminosos aí, não sabe, mundo E o nome afora. dele foi escrito. Mas o quê? Se converteram e o nome foi escrito. E esse ímpio, que até então era uma pessoa que achava que ia estar salva, vai ver que aquele se salvou por quê? Porque o nome dele tá ali. Então Deus ele é tão justo, por isso que ali no capítulo 5 fala que todos vão falar, né? Suas obras são de justiça e tal. Ele é tão justo que ele não vai mostrar somente para os justos, porque eles se salvaram. E os ímpios se perderam. Mas ele vai mostrar, inclusive, para os ímpios. Olha só, a recompensa de vocês vai ser essa, por causa disso, disso, disso e daquilo. Por isso que fala a simbologia, né? De abrir-se os livros e eles poderem olhar os livros. E aqui diz, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então é neste momento que eu acho que termina esse livro aí, esse grande livro aí da história da Terra. Não é isso? Porque mostrou toda a história, tudo que Deus fez pelas pessoas, plano da salvação. Se a gente ler o Grande Conflito, é bem interessante, porque fala ali que Deus ele vai fazer ele vai abrir assim um panorama, né? A gente não consegue entender com a nossa mente finita, mas todos vão ver toda a história da Terra, onde cada um participou, quando a turba foi lá e falou, olha, pode crucificar ele, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Tudo as pessoas vão ver assim, nitidamente, como não tem como a pessoa escapar. Feito, Como se fosse um audiovisual. E aí ali, todos, né? Todos vão chegar, por mais que as pessoas não vão se converter, nesse momento já não existe mais conversão, mas todos vão o quê? Declarar, inclusive, Satanás e seus anjos Isso. Foi justo. Deus foi justo. Deus é justo, Vão né? Deus declarar que Deus justo é com os justo. seus caminhos, né? Ou seja, não tem como. Deus ele é justo e ele não vai deixar uma ponta solta no universo. Não vai. Ele vai mostrar não somente para nós aqui da Terra, mas para o universo todo. O exército celestial, inclusive também para os ímpios. Porque Que cada ele um foi recebeu justo. essa recompensa. Então, por isso que é importante o estudo dos selos. Porque mostra ali como que começa, né? E a nossa vida pode ser assim. Uma pureza, como o primeiro cavalo. Mas, de repente, a gente, após uma perseguição, a gente começa a entrar em trevas. Morte espiritual. E são poucos que vão ser salvos. Tanto é que fala que as almas que aqueles que clamavam eram poucas pessoas. Perto da multidão ali do cristianismo da época, né? E nós sabemos o quê? Que Deus faz justiça, Deus iniciou um juízo em prol de nós, né? E vai ser a recompensa a partir do que vai decidir nesse juízo. Quando vai terminar o juízo? Nós não sabemos. Né? Por isso que é importante a gente estar dia a dia andando nos caminhos de Deus, em comunhão com Deus, em oração, em arrependimento, não é isso? Para que a gente esteja com o livro aqui no livro da vida. Porque quem não está com o nome no livro da vida... Muito vai estar fora, significativo infelizmente. isso, muito significativo. Muito forte, muito forte. Nossa, e se a gente fosse fechar então, assim, com o último comentário, Alexandre, sobre esse tema, o que você diria aí? Cada vez que eu estudo a Bíblia, cada vez que eu vejo as profecias, é importante, e o apelo que eu faço a todos nós da cristandade, da nossa comunidade cristã, que estudem profecias. As profecias bíblicas são alertas de Deus para a humanidade, para o povo de Deus. Olha, vai acontecer isso, se prepara. Então, toda vez que eu estudo, e eu vou, do meu testemunho aqui, toda vez que às vezes que eu saí aqui do podcast aqui, quando a gente passou a estudar essas profecias, eu não dormi direito, para falar a verdade, porque a mente da gente fica ali, ó, pensando. Então, o apelo que eu faço a todos, a palavra final que eu falo, é que a gente tem que estar se preparar cada dia mais, porque eu nunca imaginei assim, do que agora eu estou imaginando, que a volta de Cristo está tão perto, né? Porque os acontecimentos estão gritando nas nossas vistas, estão gritando, os acontecimentos, as nações, a palavra de Deus fala em Mateus 24, que a angústia das nações, as inversões de valores, o clima, a humanidade. E aí, segundo Timóteo 3, de 1 a 5, fala da condição moral do ser humano nos últimos dias, né? Então, o meu apelo é para que a nossa comunidade cristã tenha uma atenção mais para os estudos das profecias que Deus deixou para nós, né? Amém. E aí, Fernando, se fosse fechar aí... Posso as palavras do Alexandre, as minhas também? Estudarmos... praticarmos, né? A Bíblia fala, né? Bem-aventurado aquele que ouve e o que pratica, também, né? Mais bem-aventurado, Jesus fala, né? Não tenhamos apenas um conhecimento teórico, né? Sim. Teoria não vai salvar ninguém. Nunca. Né? Você faz daquilo que você... Teoria é importante, claro, mas daquilo que você faz dela, né? Ó, E pratica. Né? É o que vai valer, né? Comunhão com Deus, oração, não negligenciar a oração, não é isso?
Muitas, pessoalmente. E assim, ter fé, a gente tá até conversando um pouquinho antes, né? O pessoal que tá assistindo não vai saber, mas antes daqui a gente conversa bastante coisa. A gente tava falando até de Adão e Eva, né? Eva, ela tinha tido ali a orientação de Deus de não fazer tal coisa. Ela tinha que ter obedecido. O Satanás veio ali com um monte de conversinha, que ela podia se tornar um Deus também, que podia ter conhecimento Que não vai e morrer. tal. Mas se ela tivesse se atido, não sei nem se essa palavra está correta, mas se ela tivesse ali ficado no que Deus falou, ela estava salva, ela estava livre da tentação, não é isso? Olha como é que foram as consequências de um ato errado. Então, assim, a gente ficar naquilo que está escrito na palavra, e mesmo que isso vá de contra, vem de encontro com a gente, com as nossas opiniões, nossos gostos, a gente sacrificar pelo que está escrito. Exato. Não é isso? E é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Por isso que Deus fala, né, que ele mandaria, né, o Espírito Santo para nos ajudar nessa obra. É isso, de entendimento da palavra, de purificação, de santificação, de auxílio, convencimento do pecado. Então, mas para isso o quê? Precisamos estar em comunhão com Deus. Oração, é isso? Que Constantemente. bacana. Cara, Fernando, mais uma vez, É um prazer obrigado. É a terceira de várias. Você não pedir gol, né? Não é que é? Ligou. Tô contando Pedir uma... música, né? Que fala, né? Pedir música, depois a gente pede música. Vamos pedir um louvor. Vou pedir o louvor, Você vai pedir um louvor. Vamos pedir um louvor. Verdade. Boa. Gratidão total mais uma vez Tamo juntos, Deus. Sempre. pelo tempo aí, acho um por prazer. Eu tudo. fico até ansioso, né? Você fala, eu fico ansioso. É gostoso. Sempre que eu voltar aqui e falar, puxa, a gente vai falar sobre isso. Isso é bem bacana, assim, a gente poder abrir a palavra de Deus e estudar. E Apocalipse é uma coisa que as pessoas colocam tanto terror, né? Mas quando você começa a estudar assim, Deus está abrindo a nossa mente para os eventos finais aí, né, do estudo. Gratidão total aí, viu? A vocês, meninos, que Deus continue louvando e sendo... que Deus continue sendo louvado pela vida de vocês e que Ele continue abençoando vocês no caminho do estudo da palavra dele aí, A todos nós. dando sabedoria, inteligência para conseguir continuar fazendo esse trabalho belo aí que é Amém. explicar a palavra de Deus. Quero agradecer você também que ficou com a gente até agora. É um prazer, uma satisfação imensa. Vocês viram aí o que a gente acabou de estudar. É incrível a palavra de Deus. De novo, eu quero dizer e deixar bem claro para você que a nossa ideia aqui não é que você mude a tua mentalidade, mas que você dê a oportunidade de pensar, refletir sobre tudo isso que nós estamos falando. Mas se existe alguma coisa que a gente gostaria que você fosse, é para a palavra de Deus. Estude lá bastante para que você tenha as suas próprias conclusões. A ideia aqui é fazer você pensar e estudar a palavra de Deus. Como foi dito aqui há pouco, a ideia aqui é que a gente possa levar para você algum tipo de conhecimento. Então aí está um conteúdo brilhante para que você possa aproveitar, estudar, compartilhar. Não esquece de escrever, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, algum comentário, a gente vai escrever lá depois para você, tá bom? Mas sabe de uma coisa para a gente finalizar? A palavra de Deus diz assim, se você quiser, pegue a sua cruz e siga-me. Mas essa palavra que é a mais importante é se você quiser. Se você não quiser, não faz sentido seguir esse caminho, mas se você quiser, pegue a sua cruz e ande. Essa cruz são as coisas que nós enfrentamos todos os dias, as nossas tentações, as nossas dificuldades, que colocado aos pés de Cristo, nos ajudará a vencer e ser vencedor, junto com Ele, e um dia ter o privilégio, a oportunidade de sentar ao seu lado direito do seu trono, como Ele sentou no lado direito do trono do Pai. Você não gostaria desse privilégio? Esse mundo aqui já deu e a gente precisa ir para um mundo melhor. E eu convido você a compartilhar esse conteúdo para que alcance outras pessoas na pregação desse evangelho. E que você fique conosco, espere a gente até sábado que vem. Sábado que vem a gente tem um próximo conteúdo. Eu queria alertar uma coisa aqui que eu lembrei agora.
A gente vai mudar nos próximos dias, ainda não sei quando. A gente vai parar de postar o nosso conteúdo no sábado à tarde e a gente vai começar a fazer isso na sexta-feira à noite, a partir das 7h30. A gente está planejando. A gente viu que há uma necessidade de mudar para sexta-feira, então a gente vai mudar aí para sexta-feira as nossas postagens, ao invés do sábado. Então isso vai acontecer nos próximos, mas deixa o sininho ativado, porque em qualquer momento que a gente mandar, você vai receber aí ao vivo o que a gente postou, beleza? Então até sábado que vem, lá a partir das 4h30, quero agradecer aqui a nossa equipe, que estão prontamente, até agora aqui para ajudar a gente nos bastidores. Então até lá. Obrigado por tudo e valeu!